Como é que é, pessoal? Estamos aí de volta. 3 pancadas. Desta vez não estamos na Big Beat. Estamos aqui na sala, no 7º céu. Shout out para a Dona Isabel também. Não está aqui neste momento presente. Mas estamos aqui. E abraço também para o Lince, que cada vez nos fornece o espaço na Big Beat. Tivemos, infelizmente, um percalço no último episódio em que o áudio falhou. Se vocês estiverem a ouvir neste momento o áudio marado é porque também falhou outra vez, mas não acredito que isso vá acontecer, porque o nosso boy convidado veio de longe, não veio de propósito para o podcast, mas já estava há muito tempo para vir cá. E ele... Mas antes disso, João Moura, what's up, B? What's up, como é que é? Estás crazy? Está-se bem, Skyzoo. Skyzoo, boy, shout out. Nosso convidado, KS Chaval, Keso, what up, B? Marcus. Yo, I'm good, man. Como é que é? O maior prazer em estar aí. Primeira vez, boy, que conheci, KS Chaval, boy, Art Club, ofereceste-me o teu CD, capa a preto e branco. 2003? Yeah, Fizeste reedição, mais recentemente. Depois tinha outra capa, né? Ou não? Tu recebeste mesmo a primeira, não A foi? primeira, preto e branco, fotocópia. Fotocópia, KS Chaval. Depois houveram mais 2 edições além dessa. Participações de Matuzu. Uma toda preta. E a nível... Matuzu não, a Martinez, desculpa. Martinez e o feedback na altura. A nível do aspecto das capas, qual é que é a diferença das edições? Há alguma? No resto parte onde tens a primeira que ele tem, que é uma fotocópia preto e branco, assim tipo raspada. Yeah. Depois tens a segunda edição que é toda preta, com uma foto que eu fiz assim, que eu tenho tipo uma máscara. Essa quem a tiver, eu nunca mais a vi. Né? Era indie, tudo indie. E a última é aquela que... E a última é aquela mais recente, com o design todo recuperado, mas com as fotos originais, com as que foram usadas na primeira edição. E por acaso, pá, é interessante a cena, mesmo na altura, edições assim do Norte, independentes, pronto, havia algumas, mas não havia assim tantas, ou seja, ainda... Cuidado aí a bater que isto pode fazer coisa no mic. Mas quando acontecia ainda estávamos a contar ainda. Ok, este é o 20º, este é o 19 álbum que está a sair. Estás a perceber? A Foot Movie tinha essa cena. Mesmo a Foot Movie tinha essa cena. De contar mesmo os CDs por... Tem lá não, nas capas. mas eu estou a falar para o hip hop português, estás a perceber? Sim. O que eu estou a dizer, mesmo quando ele fez o primeiro não havia assim tantas cenas independentes. Estás a perceber? E qual foi o número do mim? Não sei, não faço ideia, mano, não faço ideia, mas... O que eu quero dizer é, apesar de eu, para te ser sincero, não foi uma cena que eu sentisse muito, há que, o primeiro trabalho, estás a ver, há que aplaudir a não influência óbvia que todos tinham dos Dilema, por exemplo, estás a perceber? Que acho que grande parte tinha, né? Muita gente tinha. Pronto, e it is what it is, né? Na altura era um bocado assim. Mas sentiste isso? Sentiste isso mesmo? Eu senti que não tinhas, estás a perceber o que eu estou a dizer? Nice. Eu estou a dizer é isso. Sim, logo desde o início era tipo um outcast. Eu estou a dizer que, apesar de eu até não ser uma cena tipo, este álbum está do caraças, não ser uma cena que eu senti, para ser sincero, mas tenho que, ver um ponto positivo nisso, estás a ver? No disco. Sim, destacavas por isso. E Dilema foram influências tuas, na altura, de certeza, né? E a nível de... Sim, a nível de sonoridade não tanto, mas como criação fazem parte da minha criação, ou seja, eu nasci com o Dilema e nasci a sentir aquele movimento todo ali que o Sam conhece. Mas tu nessa altura, que tipo de influências é que tinhas de... Era o que eu estava a perguntar. Nacionais? Olha, eu digo que tinhas, né? Não, nesse disco eu lembro perfeitamente onde é que eu escrevia a maior parte dos temas. Os temas eu escrevia quase sempre com beats de Churricá, do álbum do Churricá só. Com beats do Mauvais OL do Lunatic. Então ouvias boa cena francesa. A nível de beats, para mim era a dica. Não chance. Lembro perfeitamente de usar para escrever 3 ou 4 temas desse disco, usar sempre o mesmo beat do Churricá. Os vi. Já vê como um samurai. E aquele do Freeman. O Freeman também lançou um álbum a solo. Agora não me lembro agora do... Aquele beat que eu também rimei com... Que ele está sentado, agora não me lembro do nome do álbum. É o beat que eu rimei com uma... Isso é grande beat também. Também usei muito esse beat para escrever algumas faixas. E depois tenho ali
eu tenho ali já umas experiências assim um bocado estranhas. Tipo, há lá uma faixa ou outra que é assim uma coisa tipo. Não é R&B, mas. Assim, um beat mais dançável, com os pratos já a fazer. E que eram de cenas inglesas que eu ia ouvindo e gostava na altura também. Agora, Bom, e com que idade é que bateste no segundo piso? Que é uma dica que tu dás no teu álbum. eu fui gravar os primeiros 3 temas que eu gravei desse disco do Raio Spartan. Foi a Maneiras de Pensar, foi A Sorte e mais não sei o quê. E na altura gravei isso no 8º ano, portanto estavas-me a perguntar a idade. Tu dás uma dica no teu álbum que é pergunta ao mundo com que idade é foi que eu bati no 14, opá, 15 anos, foi mesmo por aí. Eras mais novo com o resto do Eu sei que eu pessoal, fiz, estava lá. eu gravei essas no 8º ano, fui ao Mundo gravar. O Mundo até na altura converteu os beats do computador para MPC. Essa experiência para mim foi tipo hilariante. E depois o disco saiu no meu 10º ano, ou seja, em 2 anos fizemos o disco. Andavas no 10º ano, não é? Yeah. Depois houve uma altura quando vieste, pronto, avançando na cena, nós também aqui não tem, pronto, estamos a conversar, a cena, depois quando vieste para Lisboa, Já como queres. muito tempo depois. Vim com 19 anos para Lisboa. Sim, sim. Mas já como queres. Já como queso. Sim. Sim, a cena do queso surge num jantar com o rei. Eu era o KPS Chaval, não é? Sim. Yeah. O KPS Porquê? que já era queso Chaval. Yeah. Porque eu era o miúdo, meu, tipo, fazia as cenas. Mas tinha a era ver o miúdo. com grafite ou nem por isso? Não. Tinha a ver com grafite por causa do queso. Yeah, O queso sempre foi uma tag. Então, mas E- espera aí. Afinal o teu nome é KPS Chaval? Não, o meu primeiro disco sai como KPS Chaval, Yeah. mas eu já era queso. O KPS já é Não, de eu não queso. estou a dizer é isso. Eu estou a dizer é que eu sempre disse o teu nome. Quem é como se fosse quem é esse Chaval? Que é como se fosse um trocadilho. Não, é esse o Quem trocadilho. é É esse o trocadilho. Quem não. é esse Chaval? Sim, o Quem trocadilho é é esse esse. Chaval? Tipo, quem é esse Chaval? Sim. Mas tu sim. disseste KPS Chaval já não resulta. Não, mas Estás isso a é a Ele também forma como diz. eu digo. Ele também É a forma diz, como yeah, eu digo. yeah. Sabes que nós lá em cima não somos muito de, Sim. de slangs ou whatever. Não, mas se tinhas esse propósito, porque é que não é tipo, o meu nome não é assim. Sim. O meu nome não é assim. Não, mas Tipo isso eu costumo NTS. fazer boas cenas, como quais o quê? Não. É tipo a dica XEG, Yeah, chega. não. O NTS é do Norte e não é... não, NTS tudo é tudo português já. Não estamos porque capa, K, nós não dizemos K. Yeah. Não, NTS Que é todas chaval. estão por... Sim, mas estão por exemplo, na português. altura nesse disco entrava o pessoal da banda do Jimmy P, que ele tinha os Crucial. Sim, Crucial, sim. yeah. Eles diziam quem é esse chaval? Yeah. Quem é esse chaval? E depois quem é esse chaval? Yeah. Quem é esse chaval? Yeah. Então, cenas foram surgindo, mas já era queso. E numa altura, a jantar com o rei, Eras que és nas ruas. lembro não? perfeitamente desse dia. O rei estava à minha frente, estava a dizer: tens que mudar o teu nome, tens que mudar o teu nome. Tenho que mudar o meu nome para quê? Ele: para o teu nome. Tu ias ser queso. Mas queso porquê, mano? Mas isso é de grafite. Não, sei o quê. Não, tens que ser queso. E depois no Revolver, Flowers, parece um como gajo queso. assume como um queso. Yeah. Não, mas aqui em Lisboa, das primeiras pessoas assim que também associaste foi o Cacetado, ou Skank. Cacete foi a pessoa mais próxima de mim aqui nos anos em que eu vivi aqui. Passei Yeah, muito tempo como lá é no que- Cacete. como é que Aliás, a surgiu primeira vez essa- que eu tive contigo foi no Cacete, com o Coca-Cola também. Exatamente. Como é que surgiu essa fusão? Fácil, o Cacete abriu a loja na altura. Yeah. Como é que se chama a loja? Low budget. Low Budget. Yeah. O Cacete abriu a loja e Mas é que ias dizer que era por e eu causa sabia de- que ele tinha lá a loja. Skunk. Não, ele tinha lá a loja e eu apareci lá, apresentei-me e não sei o quê. Ele já tinha ouvido falar umas merdas, não sei o quê. Depois começámos a partilhar uns beats. A cena dele, pá, já era uma cena que para mim sempre, o ontem, hoje e amanhã, tipo, É clássico. aquele Clássico, disco, yeah. incrível. E vi muitas vezes Merecia reedição até esse disco. merecia. Não, mas Merecia. há uma dica que é contraditória aquilo que estás a dizer, porque a cena é o Cacetado é um ganda, é mesmo um ganda, como é que é dizer, tanto como rapper, mas como producer, é um gajo que quando começou a produzir, começou logo e evoluiu bué. E então os beats dele são espetaculares. Eu acho que eu acompanhei um bocado isso, Sim. porque foi nessa fase. Que era a fase- Mas o ontem e hoje amanhã não tem sequer um... Não, Não tem, Aliás, tanto é que ele depois apanha um cacete na fase do Skunk, entrou logo no primeiro Skunk, entrei também no segundo. E, Não tem nenhum. Não. E mesmo em Mad Vision é quando é que tem ali um interlúdio só. o álbum de Castado é Cruz, tu. Cruz, eu, o Bambino, o Link. E o Link. Yeah. É isso.
É. Mas foi assim que conheci na loja, apresentei-me não sei o quê, vivíamos mais ou menos perto, ele estava no Intendente, eu estava ali no cimo, no Saldanha, e então ia lá, passava lá muito tempo com ele. Mas vocês só colaboraram no Rusga, né? Depois. Não, tem o volume 1 e o volume 2. Tem o volume 1 e o volume 2 do tem Skunk. dois volumes Tens o do Rusga Skunk. e o Nos arquivos. Diggins no... Nos arquivos, acho que Não é a estou a primeira. dizer que só foi esse Yeah. projeto, estou a dizer, vocês conheceram-se, mas depois só vieram a colaborar aí, não fizeram Sim, não, nada... não, a nossa cena era mais amizade pura, era mais tipo... dicas e... Eu também ficava assim um bocado fascinado, meu, porque ele depois tinha lá MPC e não sei o quê, e eu tive sonhos com MPCs durante anos. e ficava lá a produzir, levava uma cervejinha de uma litrosa, ficava lá com ele. Tá. As tuas influências também devem ser parecidas em termos de Então, mas ainda não produção, produzias? Não, eu produzo desde o KPSX, eu produzo Pois, desde já. que Então, comprei o meu tipo, primeiro computador. Como é que produzias? Eu sempre produzi com computador. Tanto é que os 3 discos que eu fiz são produzidos em 3 Era no quê? modos diferentes, em 3 plataformas diferentes. Já, tu falaste nisso na Sim, altura. o primeiro Yeah. disco foi produzido no Fast Tracker, que era na altura era tipo um sistema de MS-DOS, com uns números, com umas letras. Tens noção de trabalhar com... Não, tu és só MPC. É só MPC. É. Produzi com o Fast Tracker o primeiro. Depois o Revolver foi no Reason, que é um programa que eu gosto muito. Porquê? Porque viste o mundo. Não, o mundo, exato, não, mas o mundo usava o Mad Tracker, acho eu. Mad Tracker? Yeah, e ele e o Diego usavam o Mad Tracker. Não sabia que nem Era já pensava que uma versão urbana, Mad Não, Tracker. havia 2 versões, havia o Mad Tracker e o Não Fast sabia, Tracker. Não sabia. Qual é que é a E- diferença? Assim, Opá, não sei, já não me lembro. Mas isso tinha Mas interface funciona ou também- como é que era? Aquilo eu era estava a dizer em tipo, DOS. aquilo era simples, aquilo abria uma grelha, estás a ver? A interface era tipo caracteres. Isso que eu estou a Aquilo abria perguntar. uma aquilo- grelha, depois tinha tipo umas colunazinhas, tinha uns botõezinhos em cima, num deles aparecia a onda, o som, depois tinhas nas grelhazinhas, era tipo A52, B52, Era uma que cena era assim mesmo- associado ao sample, disparava ao sample, cada código era tipo um Yeah. sample, depois conseguias definir o volume e o pitch fazias no teclado, tipo nas letras, estás a ver? Um teclado de computador, não era teclado... Sim, não, teclas, de computador não, já. usava tecla. E fiz o Segundo resto Reason. lá. E o terceiro MPC. Segundo Reason, terceiro MPC. E tu entras no segundo, não é? O seu Scratch entra. Entre o Revolver. Curtia de saber essa Fizemos um história inédito, fizemos um inédito. Que Yeah. foi, eu virei para ele e disse: pronto, quero que faças uma faixa a falar mal de mim. Bem, mas a dica espera. não é essa, bem. Yeah. Eu acho que o inédito... Quer dizer, se calhar até um gajo dizer que não está assim bem a par. Mas Mas imagina, a história que tu... Eu estou a dizer vendo de fora. A dica é... Tu deste-lhe um beat e depois querias usar o beat. Pelo menos é o que parece. mas Não foi, Não. isso não, Yeah, não acho- foi, não foi, não. Yeah, isso acho que Isso foi foi, porque eu foi, criei. foi por texto dele. Foi por texto o dele. gajo ficou decepcionado. eu Foi achava por texto mesmo dele. O beat era meu. Fazia Não, sentido. isso foi eu criei assim a Não, fazia dica. sentido, mano. Tipo, tipo, ele criar aqui ter uma dado história. um beat que tu mais tarde quiseste. Este beat, mas eu dei ao Scratch. Scratch Deixa lá tinha uma falar com cena, ele. eu vou ser honesto. Scratch ia lá à casa, ia sempre só à caça de beats. Estava sempre cheio de pressa. Mas eu sempre tive essa cena que ainda há bocado lhe estava a dizer, que é: eu não tenho por hábito fazer beats, tenho por hábito fazer músicas. E ele tipo ouvia, imagina 4 ou 5, que eu nunca tenho mais 4 ou 5 em que estou a trabalhar. Geralmente não gostavas, a maior parte não gostavas. Pá, não sei, não me lembro. Eu sentia uma cena assim, tipo, ele andava à procura de algo muito específico que eu na altura não tinha para oferecer. Mas como ele ia lá, ia mostrando essas coisas. E esse beat, Porquê é que Mas dizes música e não beats? Como é que diferencias isso? É tipo, está a era o que eu fazer estava a uma dizer, cena já completa. imagina, eu não consigo... Não, Estás a falar em termos de já processo, passei, né? sim, a nível de processo, já passei essa fase de querer só, tipo, estar a fazer beats. Mas acho que depois deixei muito cedo. E até me estava a lembrar de uma entrevista tua, uma vez que até estavas a dizer que perdia já, agora não, já perco tipo 4 ou 5 dias a trabalhar numa faixa. E nessa altura eu lembro-me perfeitamente de associar tipo, àquilo que eu também já sentia, que era, eu começo a trabalhar a faixa, tenho uma ideia já, às vezes pode ser, imagina, o início pode ser acidental, mas depois começo a desenvolver a ideia e só consigo Pronto. estar a trabalhar assim. Tipo, querias o beat porque queres fechar uma faixa estás- com ele. estás- Pois, É isso, é por aí. Ele está a dizer mais em isso, termos de é processo, criar a música inteira do que dar-te um mal. beat. Eu tinha percebido mal, eu tinha percebido que
as tuas criações instrumentais não são beats, são músicas. Que é tipo aquela dica. dica. Percebido isso, estás a perceber? Não, se formos a falar depois da parte da estrutura, da própria música e isso. E queria perceber a cena, se era tipo, ok, é porque não é um esboço, é porque tem intro, refrão e quadro, e por isso eu considero que já é uma canção estruturada mesmo sendo instrumental. Por isso é que eu queria... Não, mas eu já percebi que é quando tentas fazer um beat já tens uma ideia, um conceito para tentar que seja vocalizada, não é? Então tipo, imagina que aquilo não está a dar. Tipo, este não dá, mandas para o lado, mas não guardas. Faço aquilo que fiz centenas de vezes, apago. Era isso que eu ia perceber. Só podia. No geral não insiste e apago. É mesmo uma cena minha, por Não, acaso. isso não é bom, pá. Eu sei, imagino que sim. Isso não é nada bom. O quê? Apagar uma... Isso não é nada Tipo, bom. está a fazer a cena, rough. não é isto. Apagar o disco Delete, inteiro. zero. Pá, porque há bué de beats, por exemplo, que eu fiz, que fui ouvir beats meus que não resultaram bem na altura, mas há algo ali Pode ser pegado. pode ser pegado. Se calhar na altura foi os drums que eu pus mal, ou a velocidade do sample, ou qualquer coisa. Está ali qualquer... Um caso recente é o som novo que eu fiz para o Carlão de Nigga Poison, que saiu no canal TV Shellas. O sample eu fui buscar a uma cassete que tinha de beats meus, uma cassete mesmo back in the days. E tinha sorte, depois deixo o sample no fim, estava limpo, eu vou Mas samplar. refizeste o beat. Fui buscar o Samplou sample que a eu samplei, cassete. estás a ver? Sim, sim, sim. E refiz o beat com outra roupagem que daria agora, atualmente, estás a ver? Que na minha cabeça é mais high-tech, style e não sei o quê. Mas é tal cena, ou mesmo, por exemplo, o Payday do Regula é um sample que o som original eu estava... Tan, 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 tan. E depois um dia estava a brincar assim... E assim, ei, peraí, estás a ver? Se calhar o beat original não ia resultar e é isso, mano. Eu acho que é para dar, pronto, a entender. Mas também há funciona para produtores mim. também pensam o que ele está a dizer. Acho que eu lembro-me uma vez de ler uma cena do Timbaland, o gajo também dizia. O gajo é daqueles gajos que bulir em beats tipo not style, tipo fazer 10 beats por dia, whatever. Ele diz: mas se eu estiver preso num beat mais de 10 minutos, eu apago. É tipo, boy, next, whatever. Não tipo, tá a entrar, Não, uma coisa é, ok, agora vou fazer outro, mas apagar eu não acho isso bom, mano. Porque depois eu acho fixe um gajo, nem que nunca mais o ouças, mas depois quando ouvir, epá, os teus ouvidos vão mudar daqui a uns tempos. Sim, sim. É a mesma coisa, que aquilo é teu. é a mesma coisa que tu estiveres a fazer digging, ao mesmo disco, Até passado 10 apontamentos anos, escritos também. vais ouvir Dicas coisas novas. diferentes, mano. Por exemplo, inicialmente, eu acho que já falei disto, inicialmente, um gajo quando samplava, procurava partes instrumentais das músicas e se alguém começasse a cantar, Já não queria. porque é que ela está a cantar nesta parte, eu queria tanto. Mas hoje, se revisitares, já arranjas soluções para aquilo. Estás a perceber? Yeah. Por isso, eu acho sempre bom um gajo revisitar, mesmo que aches que Até a tua aquilo- forma de produzir pode já sabe, mudar. epá, este disco não tem nada para samplar. Não, vai lá ouvir. Se calhar agora há aqui coisas. Ou tipo assim, se calhar na altura era sonoridades mais 80s, como já era meio synth, não era muito aceite, ou não era muito vulgar. Yeah. E agora se calhar já é fixe, estás a perceber? Pronto, é por aí. Anyway, se eu não apagar, depois eu fico sem disco porque ele queima. Portanto, that's the same shit. E hoje produz onde? No MPC também? No MPC, que provavelmente é o que curtes mais. Não. Assim, eu estava-vos a dizer, a cena da MPC é assim, um bocado doida. A capa do próprio KPSX é um bocado aquilo que eu sentia pela MPC. Eu nunca tive dinheiro para comprar uma MPC desde miúdo. Aliás, só tive o meu primeiro par de monitores aos 27 anos. E eu sempre tive o computadorzito, mas sempre tive a cena, não, mano, a MPC é que é real, tipo, aquilo é que é a cena. Depois vi ao mundo a produzir o cassete, depois aqui em Lisboa o cassete tinha aquela cena, meu, e na por cima ele usava a 2000, não é? Yeah. Aqueles são bem característicos, e os baixos dele, e os drums, meu, não é? Aquela estética toda. E eu sempre achei aquilo fascinante, e foi um sonho, falo de sonho mesmo, Sim, sonho, sim. Sonho de menino. recorrente, não, recorrente, eu acordava mesmo, tipo, às vezes, era Mas normal. já existiu mesmo, essa cena de mesmo, aí uma MPC, ter uma MPC. O pessoal queria produzir, é tipo, o que é que eu preciso de quê? Uma MPC, tenho que comprar uma MPC. Mas Bem, tinha- mas isso é verdade. tinha Tinha aquele bem da sonho. gente que comprou MPCs porque Tem via influência de produzir tua, de certo. e tipo não agarrava naquilo, depois vendia. Sim, Tipo, pá, não sei pronto. produzir. Sim, pensava que a MPC tinha sons. Ei, esta afinal não tem sons. Mas, por exemplo, eu acabei por comprar uma e vendia. Já vendi. A sério? Mas por querer ter outro Mas tipo- então já não produzem MPC. Neste momento não estou a produzir em MPC. Mas também estou à vontade porque se eu preciso peço emprestado. Mas
eu tive sonhos, tinha sonhos de acordar, em que acordava com a ideia que tinha a MPC. Eu lembro perfeitamente de estar numa aula de argumento a contar ao meu professor, a dizer, este sonho é recorrente, esta merda é recorrente, eu tenho que... Qual é a história da MPC? Aquela MPC? Eu vi uma cena qualquer que estavas a dizer que aquilo tem uma história, a MPC mesmo do KPSX? Yeah. Sim, era isso que eu te estava a dizer, que é uma aquilo é um escultura sonho, tua. é como se fosse, imagina, pá, eu quis, na altura eu esculpi a MPC para poder fazer uma espécie de, sei lá, de estátua antiga, uma estátua antiga do Egito, imagina com a mesma, a levar com aquela luz no museu, com o fundo preto, estás a ver? Como tu vês nos livros de História da Arte, uma cena assim. E era um bocado ao mesmo tempo também aquela visão do sonho. Mod. E a verdade é que o disco foi eu pedi a MPC emprestado ao Minos. Eu já tinha feito um beat na MPC uma vez, para um som dele, que agora não me lembro o nome. Pedi a MPC emprestada. O KPSX foi feito em 3 meses de clausura em casa, tipo, fechado. E pá, desenvolvi aquele relacionamento e foi incrível. Adorei o método de trabalho, pá, muito simples, mas... A minha cena, por acaso, é engraçado. Estava aqui a pensar nisso e eu não passei por isso. Não, como é que é dizer? Não vi ninguém como é que é dizer? A lá trabalhar fora, numa MPC para... a trabalhar. Pronto, na altura um gajo não tinha assim muitas... Não havia YouTube e não sei o quê, para um gajo saber o que é que os outros usavam. Ou talvez se visse uma coisa, nunca tinha visto aquela cena. Podia ter visto cá uma SP1200 no máximo, ou cenas diferentes. Mas nunca tinha visto, e depois até foi o Rui Miguel Abreu que me emprestou a dele pela primeira vez, e foi tipo um bocado isso, foi um amor genuíno no aspecto de, não foi tipo assim, olha, aquele trabalha com isso... Mas do teu foi mais tipo uma evolução, né? Tu sempre trabalhaste com máquinas. Mas acho também essa dica... Foi diferente, mas as duas são válidas. Eu também, se calhar, a minha cena, eu estou a pensar, não houve nunca nenhuma máquina que eu tivesse essa cena, porque eu não sabia sequer esse tipo de informação. Mas não eu acho que a tua cena também foi que tu, tipo, desde o início já eras tipo producer, estás a ver? E a cena é, imagina, houve uma altura em que havia bué de MCs. Mas a malta rimava em beats americanos e não sei o quê. E depois chegou uma altura, pá, nem todos conseguiam chegar a ti, ou um BCC, ou whatever, o pessoal também queria produzir. Então a cena foi tipo, temos que começar a produzir. E a dica era, o pessoal era o quê? Era ter uma MPC, temos que ter uma MPC. A dica era ter uma MPC, people juntava dinheiro para ter uma MPC, estás a ver? Mas é o que eu estou a dizer, a primeira vez que eu ouvi falar da MPC foi através do Rui Miguel Abreu. Não, isto é que é, vais ver. Depois foi o Joss T, deu umas bases. A dica foi por aí, não foi tipo de eu saber como é que os outros faziam os sons. Eu queria era tipo, cara, o meu sonho era tipo conseguir fazer beats que soassem aos gajos que eu ouço. Antigamente com aquelas caixas de ritmos da Boss limitado, só tinha aqueles drums, e depois mesmo quando eu tinha um sample da Boss, do Dr. Sample, era bem limitado, não sequenciava. Nunca tiveste uma SR, né? Não. Sabes o que é? Tem uma entrevista que dizes que te foste descobrindo funcionalidades da MPC à medida que ias usando. Com o tempo, man. E principalmente com parceiros que usavam. Tipo, o Bambino ensinou-me uma coisa, eu ensinei uma coisa ao Bambino, o Kilo ensinou-me uma coisa. Aquelas cenas, ou de desquantizar a cena, ou a cena do 16 levels. Eu, por exemplo, a cena que eu ensinava, entre aspas, que trocava a cena era, como é que fazes esse delay? E era o delay manual do Velocity, cada botão ser cada vez mais baixo no volume, era o meu estilo de cena, e ainda uso bastante, embora agora já 2500 já tenha o efeito do delay logo, se tu quiseres, no BPM que tu queiras. Mas pronto, voltando a esse trabalho, que para mim realmente é o trabalho em que chegas a o outro já era bacana, o outro já gostei, mas este aqui já tem uma identidade mesmo espetacular, e eu até num podcast... Estás a dizer o Revolver ou este? Não, o último. KPSX, eu até realcei aquele som do Underground, que até foi o meu boy, o Watsock, o Chris, que até me mostrou pela primeira vez, nunca me esqueço, ele ouve este som, eu, foda-se, isto é algo especial, mano. Juro, fiquei assim, foda-se, isto é mesmo um grande som, mano. Tanto o instrumental como o storytelling, as vozes diferentes, é uma identidade, eu acho que é, pronto,
para mim já posso considerar um clássico, embora às vezes é um bocado precoce as pessoas dizerem isso, mas sei que de futuro vou considerar, por isso não vou mudar de ideias, estás a perceber? Mas é funny a dica da capa ser mesmo uma escultura real feita por ele, que é uma curiosidade que acho que a gente não sabe, apesar de já ter, acho que já disseste isso numa entrevista, né? E mesmo... Mas é uma relação de amor, atenção, porque esta cena mesmo da MPC, amor-ódio, eu vivi sempre muito bem. Vendeste porquê? Amor-ódio. Não, estou tranquilo, se um dia precisar eu vou buscar outro. Quer dizer, elas depois começam a ser complicadas de arranjar, não é? Tens sempre a evolução, da evolução e não sei o quê. Não, mas foi mesmo... Aquilo nunca me incomodou de forma alguma eu trabalhar em computador, trabalhar com DAWs digitais, mas ao mesmo tempo tinha aquele desejo de sentir aquela cena só de estar a olhar, ouvir as colunas. Porque a cena da MPC é que tu não tens um monitor à frente. O som está ali, não é? Há muita gente que só, não sei se o Sam, se calhar só vive a música dessa forma, só viveu a música dessa forma, mas eu vivia a música muito visualmente, não é? Porque eu estou sempre a olhar para um ecrã e quando estás a ouvir, e muitas vezes eu desligava o ecrã para poder ouvir a faixa só o som. E na altura, como eu também estava numa altura de isolamento e não queria ouvir ninguém, não queria falar com ninguém, estava numa de, ok, só as colunas, comprei os monitores, pedi o MPC. Olha, uma cena mesmo engraçada. Fui para a biblioteca para o meio da Garrett porque eu não tinha CDs em casa e precisava de samplar. E não tinha computador na altura porque o meu disco tinha ido à vida. Ainda não tinha dinheiro também para comprar o disco. Fui para o meio da Garrett com a MPC e com o leitor DVD. E aquilo é público, man, tu não podes fazer isso. Posso só ligar aqui uma maquinazinha que eu tenho aqui e tal para recolher umas amostras. A senhora na altura não percebeu muito bem o que era aquilo. Consegui estar a samplar para aí durante 2 horas. Depois veio um gajo da administração. O que você está a fazer não é correto. Você está a fazer cópias dos nossos discos. Porque eles têm lá uma discoteca. E eu já sabia que ele tinha razão. Ok, está bem, não sei o quê. Quase mandou o KPSX todo foi samplado naquelas 2 horas. Tal. E depois fiz uma cena que também foi um novo método que achei muita piada, que foi... Passado uns tempos eu consegui ter o computador e instalei o Spotify e já tinha a maior parte dos beats todos estruturados, já tinha wet samples que queria usar e fiz uma cena que eu não sei se o pessoal costuma fazer, que é, depois andei no Spotify a ver só discos de referência, coisas que eu queria ter, a encontrar merdas nas escalas. E é bué de fixe, porquê? Porque eu tinha a MPC a rolar o beat e estava no Spotify a curtir ao mesmo tempo, a ver cenas que encaixavam. Eu faço isso constantemente. Faz isso? Mas pronto, mas para mim foi uma experiência, tá? Foi uma experiência da vida, não sei se vou voltar a repetir fazer. E o da pessoal, antes disso, fazia, está a dar o beat, a base que eles têm e estavam a pôr um disco, um vinil, a tocar para ver se alguma coisa ou subir o pitch um bocadito ou não. Ver se encaixa. Mas isso estás a dizer até é uma cena interessante, porque eu nem sempre fiz isso, mas já há uns anos para cá que faço bué isso. Mas depois há aqui uma pequena... Pronto, que é, existe já tens uma certa base, o main loop e o drum, e agora queres acrescentar uns ingredientes extra. Até instrumentos. Sim, imagina, sim. sabes que queres uma harmónica, então vais atrás de um disco que um gajo toca harmónica. Sim, exatamente. Yeah. Mas aquilo que eu quero dizer é... Eu acho que, por exemplo, antigamente, eu como ia mesmo aos meus discos e era tipo, ok... Está aqui a voz desta gaja sozinha e nem via se estava no tom ou não, eu vou fazer com que ela esteja no tom e vou ver se resulta. O que faz com que tu alterasses mais esse ingrediente da sua forma original. Para que funcione. Porque senão, esse ingrediente que estás a ir buscar, como só estás assim um bocado quase naquela, se estiver no tom é que vais usar... é mais identificável se alguém for melómano e conhecer a cena. Sei onde é que vais buscar essa dica. Porque não alteraste tanto e estava... Ou seja, carregas no play e o que eu estou a dizer é um gajo fica mais mimado nesse aspecto, mas a cena é arranjar um equilíbrio em que um gajo também não deixe de ter a visão de ok, isto é uma ganda tool, mas não está no tom, mas... vou tentar fazer com que isto resulte. Ou seja, não ser só mimado à espera que a cena... Não, mas eu acho que não sou exemplo disso. Sim. Não sou exemplo disso. E eu agora até estou mais cara podre, mais, como é que é dizer, ainda mais concreto na cena, que é,
eu não percebo nada de música. Pá, mas faço assim dicas mesmo... Por exemplo, agora tem ali o teclado, vejo o sample. E depois vejo que carrego numa tecla do piano, ok, esta é a tecla preta que está aqui. E eu esqueço-me sempre, e depois vou... Note keys, Google, não sei o que, para ver. Ok, isto é um C major ou whatever. Porque eles não é do Ré Mi, é ABC. Sim. E depois eu vou, mesmo assim as cenas, tu podes ir ao Google, há capelas em C major, ou seja, em vez de estares coisa, já estás só a ver músicas e sons numa cena restrita, no tom, não é? Não precisas estar à procura, esta não está no tom, esta não está... Não, já estás só a ver sons e bancos que estão nesse tom. O que, pronto, epá... Também não estás a usar as ferramentas que tens nos dias de hoje. Pode ser batota de digging, né? Epá, ainda ontem estava a fazer uma cena que estou a fazer para a minha irmã. As cenas do contacto que nós tentado usar. O Johnny passou-me uma cena de vozes. Pá, que aquilo já é batota, man. É tipo carregas no botão e a bacana faz uma frase incrível. Pá, e é tipo, já está a fazer a cena toda. Pá, o que é... Pronto, eu não faço disso... Eu meto lá mesmo subtil, como um layer, um pad, porque por causa dessa cena que é, pá, eu consigo, porque depois, quando nós trabalhamos com as cenas, todos com as mesmas cenas, sabemos, essa onde é que sacaste é como o pessoal quando saca hoje em dia também sons de bancos, além de drum kits também já há samples, né? Samples que o pessoal pode usar, mais ou menos. Antigamente, como os CDs que vinham nas revistas, que vinham com as coisas. Mas um gajo, se for a ver, isso sempre foi assim, né? Porque é tipo, se tu usares um certo break, eu digo, olha, esse break é o Synthetic Substitution ou whatever. Tipo, já sabe falar. Pá, olha, sei que ou flipaste ou não flipaste, vai dar um bocado ao mesmo, estás a ver? Eu, por acaso, pronto, às vezes pode haver menos digging no aspecto de já estás a comprar o drum kit. Por exemplo, há uma cena, há um som do NBC, cá está no último álbum, acho eu, que é uma cena, eu conheço bem aquilo tipo, oh yeah! Tipo assim, uma cena... Sim. Hoje. Sim, é tipo, eu próprio já fiz um vídeo com essa cena, é uma cena mesmo do contacto, estás a ver? Do programa. Oh yeah! Eu pensava que isso era um sample de uma dica gospel. Não é. Até hoje, né? Oh yeah! Tu tens essa preocupação de... digging, tipo, da cena rara, ou nem... Estou a dizer isto porque também produzes, tipo, no computador, estás a ver? E não, se calhar o pessoal que produz no computador não tem tanta cena de vinil, digo eu, não sei se tiveste muito esse processo. Não, eu tenho geralmente tenho noção do tipo de som que quero e tipo de instrumentos é que eu preciso. E se depois descobrir coisas... Que alguém já usou, para ti não faz diferença, não. É whatever. Não. Mas... Quanto mais depois a descoberta é natural, não é? Porque tu vais à procura daquilo, precisas daquele tipo de sonoridade. Estou a pintar. Grafite, bem. Graffiti writer. Sei que preciso daquilo e depois acabo por descobrir coisas assim, aleatoriamente, por arrasto, não é? Mas geralmente sou muito certo aquilo que vou e não tenho preocupação nenhuma se já foi usado, se não foi usado. Uma coisa que eu faço e que faço, isso para mim é básico, é eu não samplo coisas que tenham sido editadas depois de... enquanto vivo, ou seja, tipo, ou coisas que façam parte da minha existência. Uma cena de ou seja, imagina, se fez parte... não, posso samplar uma cena. Imagina, há pessoal que... Eu já ouvi pessoal a samplar Jazz Nova. Sim. Ou Gotham Project, estás a ver? Yeah. Não, pensavam, meu. Cenas que tu ouviste quando eras Gotham Project, novo. estás a bater mal. Ou Sigur Rós, tipo, eu não vou samplar Sigur Rós. Mas eras capaz de samplar tipo um D'Angelo ou uma cena assim? Não. A não ser que fosse tipo ele a dar dar um riff qualquer, uma cena assim, e até apetece-me usá-lo. Mas não. Música que eu tenha tido contacto e que tenha sido feita, ou seja, que eu tenha assistido ao lançamento dela, não, é impensável. Na minha cabeça isso não acontece. Samplar isso na minha cabeça não acontece. Não, e não só, porque aquilo que tu estás a dizer não precisa também de ser depois como eu também, há uma música para a Procura Perfeita da Repetição que eu disse, não sei que a música antes do meu nascimento, também digo algo semelhante, mas só que a dica é outra. Não, mas a dica que eu quero dizer é, nem é só isto, principalmente o que ele está a dizer nem é a data do nascimento, é estar bastante familiarizado com a música, porque há músicas que nós... Sim, eu ia perguntar, imagina se for estrangeiro, uma música polaca... Depois de nós nascermos,
que depois sabemos e somos bem familiarizados com ela. A música não tiveste contacto. Mas eu, por acaso, eu curto bem essa dica, mano. Eu também gosto da cena de, foda-se, olha aqui quem é que fez o beat para o pródigo do Sobe, Balão Sobe. A música foi feita antes do meu nascimento, ou se calhar 1980, um ano depois, mas pronto, bebê, whatever. Mas sou familiarizado com ela. Yeah. E é tipo, foda-se, olha aqui o que é que ele flipou. Eu também gosto dessa arte de, foda-se, olha o que é que ele flipou. Eu sei o que é que ele... E ele não tem problemas de saber o que é que tu estás a fazer, mas a maneira que tu flipaste. Como também eu já fiz com o playback e quando fiz já tinha no meu arquivo e depois é que me convidaram posteriormente para uma compilação, porque eu sempre tive esse beat no arquivo. Eu curto esses desafios. Eu curto um som, por exemplo, porque estás a dizer uma cena que é, ok, músicas que já tens familiarizado. Eu até às vezes curto o desafio de, eu sei que esta música foi samplada, ou seja... Tipo Kendrick Lamar com Bruno Mars. Até pode ter sido, por exemplo, mas até do Bruno Mars é super recente. Isso é mesmo, foi o ano passado. Hoje em dia já um bocado não há regras e eu como é que dizer, eu estou aberto a elas e não me importa. Mas eu percebo exatamente isso que estás a dizer, eu também era um bocado assim. Mas a dica é... vou-te dar um exemplo. Um som que eu fiz um beat para o Dino, que era o Nomeado. Esse beat é o sample do Dr. Dre usou para o Explosive, tipo, que o Ser usou agora? Que o Ser foi usado agora no álbum do Ser. Erika Badu já usou também. Só que eu fiz o reverse. Bag Lady. Fiz o reverse. Como o J. Cole fez com o Forbidden Fruit. Forbidden Fruit com coisa. Tipo, e tu nunca irias reconhecer. Como é que é dizer? Teve que ser o próprio a espigar isso para mim é aceitável. Por acaso não sabia que isso era o Bag Lady. Eu há bocado quando dei, por exemplo, o exemplo de Jazza Nova ou do Gotham Project, me lembrar de beats que eu ouvi, estou-me a lembrar de um muito específico que eu ouvi que era samplado de Coop. Vocês conhecem Coop? Da Coop? Coop. Mas estás em português ou americano? Não são os da Coop, não são os da Coop. Não, Coop, K-O-P. Uma banda de lounge music, jazz, soft. E a cena também é o som, porque a determinada altura, não é? Por exemplo, nessa altura de Gotham, no início de 2000, o próprio som já começava a ter características que eram muito diferentes, a própria gravação começava a ter características muito diferentes do que era feito para trás. E eu identifico muito facilmente por exemplo, essa limpeza que começou a existir nesses sons. Samplar dessa limpeza já é uma cena que me faz bastante confusão. Percebes? É nesse tipo. Se calhar também está ligado ao teu estilo de produção, estás a ver aquele. Eu sinceramente, eu também. Hoje em dia já samplam mesmo sons de hip hop, mas não interessa. Tipo, olha, até quando entrevistei o Shaggy, ele fez um beat que é bué da crazy, stupid, ou aquilo, nem sei que cadência é aquela, e ele diz que samplou aquilo mesmo de um som de hip hop, do Big Punisher ou whatever. Mas só que eu nunca na vida reconheceria. Nada contra. Estás a perceber? Está camuflado. Não, e as poucas regras que havia, pronto, para mim ainda continua a haver a única regra de, bom, não baitar, isso para mim continua a ser uma regra, embora muita gente não respeite isso. E quando o próprio diz que tipo, eu já tinha isto à bué e caguei, se o outro gajo já tinha lançado, lancei um beat que é praticamente a mesma cena. Isso aconteceu recentemente, não me estou a lembrar do caso. Há coincidência, há coincidências. Acho que foi o próprio J. Cole, com o som também do Bryson Tiller. Exatamente. Estás a ver? Que ele dizia, já fiz isto à bué. E às vezes acontece o mesmo sample. Há muitos casos que foram tipo, porque é que na mesma altura saiu o Nas Street Dreams e o Tupac All Eyes on Me, man, no mesmo ano, é o mesmo sample, man. E às vezes houve aí um ano que saíram, parece que esse sample apareceu e houve 7 beats. Que é um sample que eu, por exemplo, samplei para a Capicua ou Maria Capaz. Nesse ano, não sei se é 7 beats, Ghostface Killah, não sei o quê. É tipo, parece que o sample veio ao de cima. Foram lá todos. Não, mas eu queria dizer uma regra que, por exemplo, também antigamente, e até pode ser discutível se é o eco ou não, porque a minha dica é seres criativo, whatever, mas, por exemplo, samplar scratch. Samplar scratch era fake shit. E não estou a dizer que alguém esteja a fazer isso. Mas já fizeram isso? Nos drum kits há os rubs. Não, sim, há aquele scratch que é para tu pôres, mas estou a dizer, isso não é samplar. Um solo e não sei o quê. Mas a minha dica é,
Um fake cut. Se caminhar para isso... Mas é um fake cut, estás a dizer? Mas também já fizeste cuts com o MPC. Tu já fizeste? Já fiz, boy. Fiz um beat que eu estou a fazer scratch que é MPC, eu nem sei como é que eu fiz. Mas estou mesmo a fazer scratch, bi. Foda-se. No entretanto, não. Não. Fiz, Não é um beat que passei para... que ainda nunca ninguém saiu. Nunca saiu. Para Grog Nation. Uma das cenas mais fixes na MPC, eu não sei se consideras isso scratch. Não é bem scratch, mas... É isso, é com isso que eu faço. Trabalhar com... Eu adoro isso, meu. Yeah, O KPSX está cheio dessas isso. merdas. Yeah. Tipo, de eu ter o sample Sim, e estar sim. a curtir em tempo real o pitch shifter. E tu tens boa essa cena que eu nem sei dizer, por isso é que é até a tua identidade. Pá, que eu nem sei se vais ver, não sei, pá, se é James Blake, se é tipo assim uma vibe e ao mesmo tempo tem uma identidade. Por exemplo, há uma dica que é bué fresh, bué própria na tua cena, que não tem nada a ver com este projeto que eu vou falar, mas dá-me a mesma sensação de que não existe em mal lado nenhum, que era Loop Troop, principalmente o primeiro álbum, que é o MB, o produtor, mas não tem nada a ver com a tua sonoridade. Mas é tipo assim, aquela sonoridade só há ali, bem. É tipo uma cena bem estranha, é tipo, o gajo tinha uma maneira de produzir que não identificas muito os samples, mas é próprio, man. Por acaso até agora lembrei-me assim uma beca à tua, bem. Isso é um gajo esquece desses bem. Na altura, houve assim uma altura que até bateu, Loop Troop. Sim, há sempre essa procura, não é? De tu teres ali uma característica. Não digo que seja regular, não é? Mas se calhar não é. Ao fim de... Eu produzo, sei lá, 15 anos. Ao fim de 15 anos tu começas a ter tipo algumas ideias na cabeça que estão presentes e depois mediante o tool que tu vais usar, não é? Acabas sempre por ir procurar aquilo. Um disco que eu costumo referenciar e agora foi referenciado mais uma vez como um dos discos mais importantes da música eletrónica e que foi provavelmente um dos discos a nível de produção na minha fase já mais adulta de ouvir menos boom bap e de ser menos simples, começar a tocar as cenas e não sei o quê. É um disco do Boreal. Exatamente. Um disco do Incrível. Boreal, Exatamente, também boa dica. Boreal. Adoro. Boreal Não, é criador mas de uma estética. Hyperdub. Não, mas agora até estou a associar A cena. uma certa dica. Uma certa dica. Industrial. Embora não tenha nada a ver. Não tem nada a ver. Mas são... O próprio James Blake, por exemplo, que é um artista que eu gosto muito, também sou mega fã. Me identifico muito, ele, através dos próprios acordes que ele usa e do Prophet, que é o cinto principal que ele usa, e dos cortes da voz, criou toda uma maneira de funcionar que agora é baitada de mil e uma formas, ou o que seja. Mas acho que isso é o que faz também o produtor, não é? É o que lhe dá a identidade e se calhar que o destaca. Tu ouves aquilo e identificas. E foi essa tua produção que influenciou tipo, a tua dica nova de palco? Tipo, a tua nova estética como artista de palco? Ou foi tipo... ou nem tem ligação? Tipo, foi ao contrário. Tu achaste, pá, agora vou fazer uma cena mais orgânica e aquilo casou fixe. Mas o que é que tu sentes, não é? Na minha cena em palco? Sentes que é diferente de todos os outros? Não, que antigamente, por exemplo, que a tua cena não era, tipo, tu agora tens uma cena também bué única, estás a ver? Deixa-me falar disso, queria mencionar uma das partes do espetáculo, embora eu acho que pessoalmente nunca vi um concerto, mas sinto que já vi, nem que seja na net. Está no YouTube, aquele que ele não curte. Que é tipo assim, tu tens tipo o teu segmento que estás assim mais abancado, estás a ver? Como ontem, Tem bué. Estás mais abancado. E quando estás assim, tipo, esta não é uma pergunta estúpida. Tu nunca pensaste, estou-me a sentir um Billy Joel, um Elton John, sei lá, tipo assim, nunca te sentiste tipo assim uma cena diferente, estou-me a sentir um músico. Qual é a cena de estar sentado? Imagina, não é aquele concerto típico de rap. Eu por brincadeira, se estivesse rodeado de teclados num concerto, eu dizia, estou-me a sentir o Jean-Michel Jarre. Estás a perceber o que eu estou a dizer? É por aí. Se tu quando estás ali, tipo, estou-me a sentir um Jorge Palma, não sei, estás a ver? Não. Eu tenho uma tendência própria que é de cantar sentado. Eu gosto, é uma cena que eu curto. Sei lá, se me faz sentir... Não, só para brincadeira, até mas não sentir, mas tem uma pergunta não, mas por exemplo, mas posso pensar nisso, não é? Sei lá... Se nunca te aconteceu, mano, estou a brincar com Não me sinto... Eu estou perfeitamente consciente das minhas capacidades. Mas o que eu queria te perguntar é mesmo isso, imagina...
Porque tu, mesmo a cena de cantares e não sei o que, houve uma altura, depois do Revolver, não sei o que, começaste a cantar mais e a fazer uma cena mais orgânica Mais e musical. experimental, de certa forma, mais musical. E eu queria perguntar, se mesmo essa cena, como estás a dizer, curtes cantar sentado, se foi essa cena musical, se foi a partir da música, depois influenciou a dizer que também tens que mudar a cena de palco. Estás a dizer? Não. Que não vias tipo, agora vou cantar, mas não quero estar a cantar. Eu ali por com- acaso com nunca o vi um microfone concerto assim, tipo- dos antigos. Não. Houve uma vez que tu vieste a Aliás, Lisboa. não, e também a razão também é muito prática, que é eu toquei sempre desde do Raios de Parton, mas toquei sempre muito pouco. E lembro-me perfeitamente no Raios de Parton ou no Revolver não haver nenhuma. Ser um concerto de rap clássico. É verdade, bem, porque ele quando está a atuar sim. hoje em dia, mesmo se tocar um som do Revolver, não tem a mesma postura de quando toca um som do KPSX. Estás a ver? Mas, por exemplo, como eu já tinha dito antes, o KPSX, para mim, eu tive um cuidado no KPSX que foi olhar para temas que eu queria muito fazer para preencherem o meu repertório. E, por exemplo, agora, se eu fizer outro álbum, ainda vou fazer mais, se calhar, em função daquilo que eu já tenho para trás, que é preencher o meu repertório. E no KPSX, que tem temas que são muito específicos, bem, por exemplo, eu tomo uma posição de estar a falar com um psicólogo. Ou Gente e Pedra, em que eu estou numa de mandar um ácido e don't give a fuck, eu não mando ácido. Só para o pessoal fique descansado. E o KPSX está cheio de músicas que me permitem entrar resultam bué nessa tua cena. num imaginário se calhar até mais teatral. ou média, e depois eu acho que Também, isso foi também, muito natural. Porquê? Porque o KPSX saiu, explodiu e obrigou-me a dar muitos concertos. E depois, cada concerto eu ia tipo fazendo uma merda e cada vez me senti melhor. E depois a determinada altura sinto-me como se estivesse no meu quarto. E se me apetecer estar deitado, estou. Se me apetecer estar em pé, estou. Se me apetecer estar sentado, estou. É como me sentir melhor. Eu também sou um gajo que sofre de ansiedade, mas... E às vezes essas cenas, tipo... Mas, mais confortável. sei lá, luzes. as luzes são bem importantes. Tipo, eu odiar o concerto de Superboc, meu. Um concerto com Concerto de calção dia. e t-shirt de dia, tá a ver? Não, my way, man. Não, eu não sou Miami, tá a ver? Mas também tens noção que esse é capaz de ser um dos concertos de referência quando falam no teu nome, porque é aquele concerto está todo na net e o pessoal pega para ver como é que este gajo Se toca. eu sabia, não tinha aceitado É verdade. a filmagem. Não aconteceu uma cena que o teu vídeo, fizeram queixa do teu vídeo? Não foste tu que me disseste uma cena assim? Não me lembro. Do teu videoclipe? Mas isso foi recente. Eu Groove. lembro-me dessa história. Ou que fizeste do um Groove. post que tu pensaste isso? O que aconteceu? Que te fizeram queixa Eu do teu lembro-me da história, mas não me videoclipe lembro e o que tiraram aconteceu. do YouTube? Não. A mim não. Não, mas aconteceu. Eu só tenho um videoclipe, só fiz um Sim, videoclipe. só tens é o um. Bruce Groove. Sim. E houve uma história qualquer com esse Tu vídeo. não disseste uma cena que ele fez um post? Mas eu já não me lembro ao certo o que é que foi. Eu lembro que até mandei um Ah. print, tu fizeste um post acerca disso e tudo, mano. Não, o que aconteceu foi... Não aconteceu nada. Que... não aconteceu nada. Foste raptado. Não aconteceu nada. Não estou a lembrar o que é que aconteceu. Ou que a alegação era que, Isso não envolve- que as envolve- pessoas suicidavam-se por causa do combate. Houve uma senhor, cena sim, qualquer. senhor. Já sei, o que é que foi? Então, O que é que foi? Eu até vou falar em nomes, não tem problema. O Ediberto Lima, Big Show Sick. Big Show Sick. O Dredd tem estava a trabalhar numa televisão lá no Porto, angolana. Mas bem lembrado dessa dica. E um bro meu enfiou o videoclipe lá no círculo do canal. E ele depois foi lá a quem estava a gerir essa cena e disse: esse videoclipe não, que essa cena isso é apelar ao suicídio, pá, aquilo é uma cena que apela ao suicídio, é para tirar fora. Sabe porquê? Porque é mais down, man. Não é um apelo ao suicídio, man. A música não anima Então, para- caralho, mesmo eu digo que caio como um bêbado. É. Um gajo adormeceu ali, pá. Tem uma quebra de tensão. E sim, foi essa a história. Depois fizeste um post na altura a falar Fiz um post, depois fiz. Yeah. Sim. Por acaso já não me lembrava Eu do não me contexto lembrava disso ao também. certo Não. yeah. Não, mas a história foi essa. Ediberto Lima. E outra dica, bem, tu tiveste aí uma fase da tua vida que foste morar lá para fora, né? Tiveste em Londres? Foi curta, mas. Yeah. Isso de algum modo influenciou a tua maneira de... a tua música, vá? Claro, senão não existia a música por isso. Sim, exatamente, mas a nível de sonoridade, Pelo menos o que é que algumas apanhaste lá? Sim, Não, eu eu sempre fui muito da eletrónica inglesa. Garage, lá, Mesmo os meus amigos, os círculos em que eu circulo,
estão muito ligados, por exemplo, a este nascimento todo do post-dub, dubstep. Assisti a bandas a crescerem desde que não eram nada, Mount Kimby, o próprio James Blake, não é? Desde o tempo MySpace de James Blake, do James Blake, tá a ver? Cenas que eu fui acompanhando sempre, Mala, pessoal do dubstep e a cena inglesa, a cena club inglesa, do two-step, do dub, o que é que seja. Sempre foi muito próximo para mim. Portanto, estamos a falar que não é aquele se eu for para lá, ou seja, eu fui lá muitas vezes, vou à Inglaterra há muito tempo. Quando fui para lá viver, não fui sequer, sei lá, não vivi sequer o suficiente para ter partilha de música com outras pessoas e isso. Aliás, foi isso uma das coisas que me deixou assim até mais frustrado, porque Londres está a deixar de ser uma coisa interessante. Já deixou de ser uma coisa interessante na música há muito tempo. Ou pelo menos se ela se passa, está um bocado em círculos fechados e se calhar já... Por acaso é verdade, porque houve durante anos, por exemplo, durante 1990, eu também já falei disto, já há algum tempo que não acontece, ou seja, Londres não, Inglaterra em geral, sempre foram prolíficos a criarem subgéneros, novos estilos musicais. Agora está muito forte, mas no rap agora está muito forte. Mas a nível de emergência de música nova, de som jungle, drum and bass, trip hop, está ali tudo, garage, dubstep, two-step, grime, e por aí fora, estás a ver? E a última vez que cá foi o grime, estás a perceber? O grime já é oficial no coisa, não sei se ouviram essa cena no Spotify. Tipo, não era um género. Agora já existe. O grime era tipo hip hop. Agora já vais mesmo ver um estilo de música grime. E mesmo as novas cenas de hip hop não são nem hip hop nem grime. Agora esqueci-me do nome, meu. Deus? Hã? Não. Há um nome. Depois a falar de subgéneros. Por exemplo, o Giggs tem esse. Mas o Giggs, tipo, o último álbum do gajo, que eu por acaso sou mega fã, aquilo é um mix de mil. Sim, mas há um nome, porque eles deram um nome a esse tem tipo... desde cruzamento com dancehall, a faixa a seguir já mete trap, a outra a seguir tem mesmo grime normal. O Boy do Mac é que sabes. Sim, mas era mais essa cena da cultura, do haver aquele clube, imagina numa zona, sei lá, em Dalston, pá, há ali uns manos que estão a fazer umas cenas muito estranhas e tu começas a ir e começa-se a surgir todo um movimento, não é? Por exemplo, editoras como a Hyperdub, que são fundamentais na música e aquela malta deslocava-se ali. E eu em Londres não conseguia encontrar... Mas eu também acho que houve uma altura que os gajos depois começaram a querer ligar-se bué à cena americana. Tipo, acho que houve uma altura que tipo Dizzy Rascal, tipo, as cenas começaram a ser exportadas. Tipo, Dizzy Rascal começava a fazer feats com o pessoal americano, depois começou a mudar a cena. Os artistas começaram a ficar major e a bazarem para os Estados Unidos. Mesmo o próprio grime, a sonoridade do grime ficou... E a música deles começou a perder a identidade. Não, acho que não é por aí. Eu acho, porque isso sempre foi assim, mano. Não, por exemplo, vês um gajo tipo o Mike Skinner, que é dos poucos tipo, que cresceu bem, mas nunca foi lá para fora, a cena dele continua tipo igual. Mas dos outros que bazaram, as cenas dele estão tipo americanas, bem. Nem é tão americanas, é tipo, deixam de resultar. Há bué da pessoal, bué de exemplos desses. Tens Miss Dynamite. Sim, tens bués, quase todos. Olha, tens uma que já ninguém se lembra, Lady Sovereign. Essa não foi que até assinou pelo Jay-Z na altura, Sim. Assinou e acho que não lançou um som, né? Mas depois nem sei o álbum. E nunca... eles, mas acho que quando houve essa exportação, como fazem com os artistas pop, né? Com os Adeles e não sei o quê... Mesmo a própria Estelle, faz um featuring aqui, um featuring ali, mas nunca chega a explodir. Aquele álbum 1900 e... Eles, é como a relação de Portugal-Brasil, eles não te percebo, Como é que é? É tipo, não te percebo. O pop português lá. E ela, olha, não percebo bem o que estás a dizer, estás a ver? Por acaso, no outro dia apanhei o Nog cá em Portugal, no Swagon, e tudo o que passou de rap do gajo sabia as letras, boy. O Nog de Costa Gold, fiquei mesmo, tipo, mega fã. Sabia. Não, o pessoal lá que é hip hop head está muito a par do hip hop português. Dá. Eu também quando estive lá senti bastante. Também achei piada isso, Sabiam mesmo nomes de tequila, não sei o quê, que sabiam... A cena é que o movimento lá não tem nada a ver com o nosso. Atualmente, então, não tem mesmo nada... continuas a ter os boys que são... Tu também estiveste lá no coisa, né? Estive lá, com Pirâmide Perdida, né? Dezembro passado.
Sim. Não foi com os pirâmides perdidas também? Foi com pirâmide, yeah. Esses gajos Só são fixe fedidos, mesmo. bem. Yeah. Saíno, filho de dois. Aliás, na semana em que eu estive lá foi a semana em que o Carlos, o mais gordito da pirâmide, O Lucas Carlos, o Lucas curto bem do assinou gajo, pela bem. Universal nessa semana. Yeah. O gajo está tipo, identificamos, por acaso identifico uma Yeah, o gajo agora está com tipo, menos uma cena uma- simples, comercial e não sei o quê, mas, Ah, não, mas a eu voz curto, dele, eu curto, para é caralho o tipo- gajo. E partilhei uma faixa com o Akira, Akira é ganda fedido. bro. Não, esse pessoal, pá, Akira eu presidente. identifiquei mesmo muito, meu. E mesmo, por acaso, nós no Porto temos uma coisa muito... Eu até a cena mais comercial de lá. Eu pá, achei piada yeah. porque nós no Porto nascemos muito com essa cena fabulada, estás a ver? Tipo, é normal tu estás nos bairros do Porto, tens pessoal tipo com CV tatuado, a cena da favela está muito Faz presente sentido. desde o início dos 2000, tá a ver? Aquilo que eu acho é que, pá, que adorei e ao mesmo tempo, pronto, cheguei à conclusão que a nível de, epá, underground, nós estamos melhores que eles. Melhores no aspecto de público. Yeah, não, o público deles é bem fácil, estás a ver? Não, aquilo que eu estou a dizer é, o pessoal de, pá, sei lá, que faz o meu género de música e é razoavelmente conhecido, São mais- ainda está naquelas cenas, Yeah, pá, que é yeah, cantar yeah, para sem o dúvida. movimento. O movimento é que está a assistir aos teus concertos. E depois tens o oposto, que é os gajos que fazem os cena três mais já, pop, são tipo rockstars Quando lá. jogar com o Yeah. Emicida na rua, Yeah. vai estar sempre a ser coisa. Isso é outra cena. Eu estou a dizer é, o movimento hip hop, estás a ver? Underground ainda mas é ao- mesmo underground. Mas ao mesmo tempo também é bonito, porque é reminiscente desses tempos que nós também vivemos. Yeah. Acaba por ser bonito. Aquelas coisas, pá, com um bocadinho menos de condições. Sim, sonora, sim. tipo IPJ, style, está ali os boys, dão aquele love, é uma boa vibe. Continua a Mas ter. é voltares uma beca atrás no tempo. Yeah, eles continuam a ter essas Sinceramente. festas. Atenção às battles. Tu chegaste a ir a alguma battle de rua? Não, mas eu sei o que é que estás a Mano, falar. yeah. eu fui-te uma battle em Botafogo e acho que não é tipo a maior, porque eles têm battles todos os dias. Aquilo tem Pronto, uma chegas ao cena. taxista e dizes Mas qual é a os battle gajos hoje. da nova escola, Os bué, taxistas surgiram sabem onde é que daí. estão as battles. Pá, eu achei aquela cena tipo terça-feira à noite. É o dia da battle lá em Botafogo. E combinei com o pessoal do Morro de Santa Marta para ir com eles, que até íamos pitar a seguir. Eles paravam lá. Por exemplo, nós temos cá hoje nomes, pá, que, pronto, comparando com nomes ao nível, pá, de gajos com grande qualidade lá, Yeah. que não tocam em festivais como nomes cá em Portugal tocam já uma Sem quantidade dúvida. razoável Yeah, deles, yeah, yeah. que tocam em festivais. Nós cá já temos, pá, uns 10 nomes ou mais que tocam em festivais. Nomes de hip Yeah, hop. parece que a cena, esses gajos deles parece que se mantêm na rua, estás a ver? São aquelas referências da rua e mantêm-se na rua. E lá tens tipo, pá, tens, como é que é dizer? Tens que facilitar, né? Tipo, eu não considero tipo o Crioulo um gajo muito do hip hop, por exemplo. Não, yeah. Eu nem Mas- nunca ouvi muito, estás a ver? Eu nunca ouvi muito. Mas o que pouco que eu ouço, pá, tipo, não sei, não... Mas ele também nem tem que ser hip hop. Mas o que eu estou a dizer é, se for puro, sem corantes, já não é suficiente. Yeah. Tens que fazer ali uma coisita diferente. Que eu Estava-me chamo a de lembrar- facilitar, mas pode também ao mesmo tempo, não quer dizer facilitar, tipo, não, é a tua cena, és uma pessoa que absorveu vários estilos e pronto, fez uma coisa diferente. Não, também não quero dizer que é fácil fazer o que esse pessoal faz. Os gajos agora até têm mesmo aquele movimentozinho de trap do Brasil com só pessoal faixas etárias tipo 20, 20 e poucos que tipo têm bué de seguidores mesmo. Sim, números mesmo incríveis. nessa battle que eu estava a falar, de Yeah. terça-feira à noite no Botafogo, estava o Rodrigo G. Yeah. Rodrigo G é um gajo lá, Yeah. mano, ele estava lá a dar Não, um o G, é freestyle. o tipo, Oji, um gajo- Oji, né? Estive em casa dele, pá, um E eu- gajo espetacular. E, bro, tu chegas lá, estamos a falar de battles, que até relotes têm a vender cenas, bro. 400 pessoas, Super Bowl Pública das- séria. 400 pessoas a girar freestyle e cerveja, estás a ver? Every day, tipo, está ali E uma a cena também é que aquilo é enorme, meu. Essa é outra cena, é que tipo tu se bates lá, bates mesmo. Bates Sim, mesmo, sim, estás a bates ver? mesmo a sério, é verdade, meu, é verdade. Bom, já passámos aqui uma hora. Eu queria fazer aquela pergunta, queria fazer uma pergunta que hoje estive a pensar, não tem, que para todos respondermos, uma pergunta diferente, que era, mas a nível internacional e não nacional, se te dessem o poder de ressuscitar alguém do hip hop que já faleceu, quem ressuscitarias? Uma pessoa só. Porque
porque já faleceu bastante gente. Yeah. Yeah, É estava a grande pensar pergunta, assim, é estava a grande pensar em todos os tópico. rappers. A minha resposta é J Dilla. Ei, eu ia dizer mesmo. A minha resposta é J Dilla. E vou justificar. Claro que há outros que podia ressuscitar por umas razões, mas o J Dilla é porque, pá, para mim é muito influenciável e é a pessoa que eu estaria mais curioso em saber o que é que ele estaria a fazer agora. Estás a perceber? E que mais cenas ele iria inventar, porque ele era um líder em muitos aspectos, estás a ver? Claro que também estaria curioso de saber como é que seria a carreira de vários rappers que faleceram, né? Claro que sim. Mas sem dúvida que seria J Dilla a pessoa que eu ressuscitaria por essas razões, mesmo, porque é a pessoa que mais me influenciou dos que faleceram. E acho que também foste buscar aquela. Acho que todos nós, não é? Nos passaria pela cabeça. É tipo um pilar. Porque é um pilar, não é? Não, mas, Passaria pela cabeça ao mesmo, sim. Não, Mas curiosidade, por exemplo, eu tinha curiosidade de saber, tipo, pá, um Tupac, boy. Apesar de não ser um artista, por exemplo, o Tupac nunca foi. Eu, naquela cena Tupac e Biggie, eu sempre fui um gajo mais B.I.G. Estás a ver? Sempre, pá, nunca fui aquele. Os dois, porque tu querias quase saber se eles seguiram a linha deles ou se foi. Não, mas aquela cena, imagina, já tão eu acho que popular. o Tupac tinha mais, de certa forma, teve muito mais influência, digamos, na cena. E mesmo na cena de rivalidades e não sei o que, a cena que ele representava, curtia saber se. Porque há muita gente que diz tipo, se o Tupac estivesse vivo, as dicas não sei o que, se o Tupac não sei o que, mas ao mesmo tempo. Pá, eu acho que estás a ver, eu acho que o Tupac também ia camaleão, ia se transformar, ia tipo, será que ele ia fazer cada trap? vez mais essa dica. Pá, eu curtia também. Não, e atenção, quando disse J Dilla, o J Dilla também rima, mas obviamente, pá, que era mais a parte dos parte da beats, produção, sim. que também é a me- parte que o Sim, destaca em sim, relação. sim. Não, é? E que Não, o mas tornou apesar, eu aquilo também que gosto de é. ouvir como Sim, rapper, sim, mas sim. pronto, é a cena de produção que às Não, por acaso estava-me a lembrar assim, dos gajos que eu sentia morte, tipo, e não sei se vou conseguir lembrar-me do nome dele, mas vocês também me conseguem me ajudar. Mas os gajos que eu senti assim a morte e que senti que foi mesmo tipo aquela perda mesmo estúpida, que era um gajo que eu acho que tinha muito para dar, foi o gajo que morreu passado 3 meses de lançar o primeiro álbum. Ele não é só do rap, faz assim uma cena. Produtor? Mas não é daqui Produtor, O gajo que lançou o disco, que até ele lançou o disco, fez um single com o Damon Albarn e morreu passado 3 meses. não é do hip E o hop? próprio. Também é. É também esqueci produtor do e é nome. rap. Mas. E rapper? Yeah. Mas E, é a americano ou cena inglês? deles até é mais cantada em inglês. Inglês. O gajo lança o primeiro disco Pá, não estou mesmo a ver quem é. Não estou mesmo. e morre passado 3 meses. A sério. Yeah. E o disco é incrível, meu. O primeiro single é tipo inacreditável, que é com o Damon Albarn, man. Das cenas mais bonitas que eu já ouvi, meu. Assim, um beat mesmo lindo, a guitarra. Por acaso não estou mesmo. Não estou mesmo E a agora ver não... esse, boy. Ei, mano, se eu me conseguisse lembrar do nome. E tu, Gajo cabelo João, comprido, apanhado. cabelo comprido? Apanhar. Alex. Não, Alex. Tipo, já estou a dizer Não nomes lembrar. à toa. Robin Tick, depois cortou o A cena é cabelo. que eu sei perfeitamente quem é o bacana que ele está a dizer e também estou a ganhar. Que até a capa é assim bué de colorida. Sim, meio rosa, o quê, né? Tal e qual. O gajo morre passado 3 meses, meu. Esse gajo tinha tudo, meu. Faz-me lembrar o J. Paul, estás a ver? J. Paul, Mas com mais qualidade, mais voz, com mais progressão. Neste momento há pessoal aqui Agora sim, a comentar já a vão cena. comentar, Eu é. estava a gritar para a televisão. Vocês assim. Sim, mas dentro do rap lembrava. não. Assim, mesmo dos rappers, assim como estou a lembrar, opá. Pá, tens muita gente. Tens muita gente, Tupac, sim, Big, não é? Prodigy, Mobb Deep, Big Sean Pun, Price, Sean Big Price. Pun, Big L, DJs, tens DJs que Já faleceram. mas O Rock Raider, tens É o próprio Idea. Idea, Proof, Mr. Não, Mr. Chicks, não, o Freaky Tá. Boés, mano. Mas a cena do Tupac também é aquela curiosidade, tipo, será que esse caso teria mais ator, boy? Teria mais, tipo, fazer movies. pagava na cena. Estou a ver ele mais ator, a fazer movies. Bem. Então, mas tu não disseste ninguém, G? Não, estava a dizer que eu quando pensei no J Dilla, porquê? Mesmo precisamente por o que estavas a dizer, por causa da evolução da música. Se ele se mantinha fiel ao estilo dele e partia daí para evoluir, ou se começava-se a influenciar por o que está a acontecer. Não, e ele ia pegar nisso e flipar de uma maneira reformular. crazy. Crazy. Bom, eu estou sempre a pesquisar cenas que venham ressurgir, pá, que eu quero ter tudo possível.
Estão sempre a aparecer dicas do gajo. O ano passado apareceu aí uma cena que eu ainda não tinha, me habitei. Pá, que o gajo tem mesmo bem da cena. E já acho que é a mãe do gajo que mete cenas cá. E nesta última que eu apanhei, que é assim uma fase assim mais meio eletrónica do gajo, boy, tem lá sons. Aquela tape que é tipo verde, a capa. Não é oficial, isto é mesmo bootlegs, fóruns. Aquele tropa que uma vez me falaste que fazia as cenas, as compilaçõezinhas. E... Boy, é uma cena crazy, boy. É uma cena que não é oficial. Não tem nome? Na net está tipo The First Installment, mas é um dos volumes, estás a ver? Por cada Second Installment, 2004, 2005, é um que eu não tinha, boy. Faltava-me esse. Boy, e tem lá 2 beats, eu depois posso-vos mostrar, boy, que é... tipo modernos, nos BPM, só falta o trrrrá, estás a ver? Mas está no tipo, era na boa a cena atual, como ele num som do Ross 59 Let's Grow, o gajo que está no Lyricist lá no volume 2, ele no fim ele faz a versão que seria tipo dele do Timbaland, porque o Timbaland batia na altura, tipo um boy que estava sempre mente aberta e a fazer o contrário que os outros estavam a fazer, mas não deixava de ir beber, não é tipo, fuck you, é tipo, vocês estão a fazer isto, também me inspira, estás a ver? Mas J-Deal, não queres dizer mais ninguém, Mamonas Assassinas. Desses rappers todos, Big Pun. Damas, bem. Damas por acaso não, mas por acaso fiquei mesmo colado na cena que o Cass falou. Gostaria bem de me lembrar do nome do boy. Não era Ghost qualquer coisa. Ghost Killer, Glanscamp. Se bem ainda está vivo, mas... Curti bem de me lembrar porque era fixe a gente ter mesmo o nome, porque o gajo é mesmo bué da bom. Esse gajo é incrível, meu. Tu falaste-me disso e eu não pensei no modo geral na cena do rapper ou na cena do produtor, mas esse gajo naquele que eu senti mesmo tipo, what? Lanças o primeiro disco, já parecia que o gajo estava a prever a morte dele. Tu a pensar que o gajo não era tipo meio chinoca ou uma cena assim? Miguel era para ver ele é bué de alto, tipo assim os olhos meio em bico. Pois, mas não me lembro do nome do gajo, caga nisso. Mas tens Five Dog, EVD, imensos. Mas a dica é, por exemplo, o Miguel é a curiosidade de saber a ascensão que ele estava a chegar, diziam que ele ia para a Rockefeller, será que ele ia ser maior do... E parece que ainda não chegou lá àquilo que ele merecia, ficou assim um gajo de culto. Né? Não chegou a ter aquele mega sucesso que merecia, mas que deu a entender que ia acontecer. Bem da gente mete o gajo num top 10. E pronto, mas, tu querias fazer alguma pergunta? Estavas a dizer que não, estava a brincar, não, mas por acaso uma das coisas que eu pensei foi, eu tenho um recorte de um jornal, de uma entrevista tua, pá, em 2000, ele era miúdo, daquelas cenas que eu colei na porta do quarto e nunca mais tirei. e eu nem sei se é muito indicado, mas tinhas tipo um cabeçáriozinho a dizer hip hop não é para quem, hip hop não dá dinheiro, isto é para quem gosta. Exatamente. Alguma sentiste que, sei lá, essa foi a mentalidade com que eu cresci. I still doing it. Tu achas que existe uma espécie de nova escola de mentalidade naquilo que a gente vai vendo agora? Foda-se, é que estás mesmo a tocar na música. Eu estou neste momento. Eu não sei se era indicado eu estar a... Não, lindo. Boy, eu estou mesmo a escrever um som neste momento. Boy, que está mesmo. E eu estou bem entusiasmado com esse som. Eu também estou a escrever sobre isso. Boy, em que toca nisso. Fogo, tocaste mesmo nessa cena. É porque um gajo mantém sempre essa cena porque veio daí. Estás a ver? Não há problemas não há problema que as pessoas tenham as ambições que tiverem, não sei o quê. Cada um tem a sua cena. Não, cada um faz a sua cena. Mas o meu state of mind é sempre esse. E assim eu vivo feliz, mano. É assim que porque nunca irei ficar desiludido, porque tudo o que vier por acréscimo será bem-vindo. E eu sou feliz, ok, fiz isto que eu gosto e agora vou partilhar com vocês. Tudo o que vier é bem-vindo, mano. E é ter a consciência que nem tudo é para todos. Pronto, que sempre também, essa também é uma dica, nem tudo é para todos. E saber viver bem com isso. Saber que as coisas, it is what it is, but. E nós ficamos muito iludidos com esse tipo de cenas, que é, lá porque o hip-hop tornou-se a cena mais popular do mundo, não quer dizer que é o teu hip-hop que é a cena mais popular do mundo. É a linguagem e os rappers é que são conhecidos e os não é cultura hip-hop.
Estás a perceber? E não temos que ficar desiludidos a pensar que o hip-hop morreu, não. Não, mano. Está igual ou maior. A cena é pensares assim. Quando estava no underground e éramos uma tribo e éramos vivíamos um style alternativo, éramos diferentes do resto das pessoas pop ou whatever. Sentíamos que éramos de uma tribo e de uma cena que nem toda a gente percebia a linguagem. Ok, éramos uns quantos. E agora, dentro dessa popularidade super, né, que isto é o mundo inteiro, bem, estes quantos que pertencem agora se calhar até subiram um bocado, mas continuam aqui. Esta tribuzinha que percebe aquilo que tu fazes, que percebe que isso nem tudo é para todos, está aqui ainda e está maior pelo mundo. Estás a ver? Eu não vou dizer que é os reels, não, é pessoal que curte aquele hip hop que não é para todos. Pá, que temos de ser sinceros, man. A linguagem do hip hop, tipo, sei lá, um Drake, ok, eu também curto bem, mano, mas tipo, Gangstar não é para todos, bi. It is what it is. É tipo, curto bem hip hop. Bem importante, bem importante. Gangstar é um exemplo muito fixe, porque eu conheço bem pessoal da cena do punk e curto bem da cena do punk. E Gangstar é uma cena bem respeitada na cena do punk, man. Tipo, os punks adoram Gangstar, man. Tipo, todo punk que é punk tem tipo o segundo álbum, uma cena assim. Tá? E quando eu digo não é para todos, não é para todos para esta massa gigante que agora consome a linguagem do rap, estás a perceber? Sim, mas ao mesmo tempo, mas curto dois discos, era para todos, e ainda é para estes todos. Pá, pronto, claro que depois pode haver dentro destes todos, desta tribo, uns que também podem não curtir, tipo, nem todos não gostam do mesmo, né? Mas pronto, dentro disto aqui, esse pessoal já vai entender. É um bocado como bem, não percebes o hip hop, é sempre aquela dica timeless. Há muita gente, isso é mesmo timeless. Vai sempre a ver. E não faz mal, mano. É tipo. Um gajo já passou tantas fases de frustração, de desrespeito e de cenas e não sei o quê. Eventualmente, às vezes, aparece uma ou outra que me tira do sério. Mas, prefiro tipo, viver bué da tranquilo e ver as coisas realmente como é que elas são. Estás a ver? Às vezes, ficar muito feliz com uma cena que tu vês, tipo assim, eu vou frisar, estou sempre a frisar, ou mesmo o Halloween, estás a ver? Um Halloween ter sucesso. Fogo, tu ficas assim, tipo, não é uma cena que facilita. Quando eu digo que eu não gosto muito de dizer a cena que facilita, parece que os outros facilitam, mas é tipo, não é dessa cena, não é para todos. É tipo, não é para todos, mas ao mesmo tempo, tão amigável ao ouvido. Mas pronto, isso é subjetivo, mas ou seja, se tu fores, pronto, eu sei que pronto, o Halloween se calhar também é um caso, ou curtes ou não curtes, mesmo que sejas um hip hop head, também vamos ser francos. Sim. Mas não sei, mano. E aliás, o Halloween até, pronto, no percurso dele até agora já está a ser mais, pronto, até transversal a várias pessoas que até podem nem ter nada a ver com o hip hop e curtirem a cena, a música dele é diferente. Sim, já está na tradição. Mas é isso que eu estou a dizer, é da mesma forma, que um gajo também vinha de State of Mind, claro que hoje em dia um gajo já abriu a mente e, como estávamos a falar, das regras, do não se faz isto e agora não importa que se faça, da dica de... foda-se, agora perdi o raciocínio. Estava a falar da cena do Halloween. Espera aí, fogo. Estava a falar da cena do Halloween e estava a falar de uma cena... já sei. Que, por exemplo, ter refrões a cantar já era uma dica que estavas a facilitar. Que era para bater. Olha, eu fiz um ontem. O som de amor. Estás a fazer um som de amor. Já é aquela dica que estás a... Gangstar, quando fez Casey and Jojo, mas ao mesmo tempo, Mas o DMX e Ja Rule na altura e não sei o que era, tipo, sofria um bocado daquela dica de estes boys cantam e os boys fazem refrões. Tipo... Por exemplo, um disco que eu acho que quebrou toda essa noção foi o do Guru. Qual? Jazz Matez? Em que ele tem aqueles refrões todos. Mas Jazz Matez já era fusão, estás a ver? Estou a dizer mesmo tipo um rapper. Sentir aquilo mesmo com... Não, mas o Jazz Matez, eu também já disse, eu boa vezes repito dicas que já disse, mas o Jazz Matez, eu sinto uma cena bem interessante, mano, que é, na altura que saiu, até pronto, vou mesmo dizer o 2, volume 2, na altura que saiu, ok, se calhar era meio
fora jazzy ou não sei o quê. Yeah. Mas uma vez estava a dar o álbum todo assim no Music Box enquanto estava a ver uma cena, uma mudança de palco ou não sei o quê. Dar assim, Entrava bem. e eu assim... Não, boy, não me está a soar nada alternativo, está-me a soar mesmo really pop, Mesmo boy. eu, não, é isso que eu estava a dizer, é isso que eu estava a dizer. Esse disco quebrou, principalmente Sim. o 2. Yeah, mas estás a perceber, mas na altura não me soava tão really pop Yeah. como Não, depois mas passado era, uns mas era. anos. Sim, sim, sim. É porque o disco é um disco de estúdio, em que ele colabora muito com bué de artistas diferentes, mas não estava ali a essência toda, mesmo assim. Pá, e... Mesmo sendo catchy ou não? Yeah, Whatever. pá, eu lembro mesmo dos Tank, mesmo entrevistas, nunca vais ver nós a fazer essas cenas e caraças, refrões com bacanas e nós não sei o quê. E por acaso é interessante que mesmo o RZA, quando Faz o La Rumba. Hã? O La Rumba. Não, mas já foi muito tempo depois. Mas o La Rumba era single, não? Sim, não, mas isso Era single, Pá, era isso aí já era foi sem aquele refrão. Mas aquele refrão. Yeah, Mas ele cantava. Não, mas isso já é uma fase, assim, não vou dizer decadente, mas eu estou a dizer mesmo numa fase inicial, grimy, gutter, mesmo da sarjeta, boy, eles usavam as vozes de uma maneira, as vozes femininas de uma maneira crazy, boy. As Taquitas e as Blue Raspberry e outras bacanas mesmo. Por exemplo, tu ouves o Glaciers of Ice mesmo. Não é, pá. Não é aquela cena. Ou mesmo no primeiro álbum do Method Man, está lá bacana. First I was afraid. A cada até está a cantar Gloria Sim. Gaynor, mas é de uma maneira gara. O All I Need, que fez Depois teve a versão Jay, single, yeah. não está no álbum, na primeira coisa do álbum. Depois fez uma reedição, porque aquilo é um remix do RZA com o Puff Daddy e não sei o quê. Porque era mesmo uma cena mega grimy, não era, pá, o pessoal trouxe uma beca ao nariz. Bastava pôr um refrão a cantar, já era tipo... Mas é verdade que faz bem a diferença. Principalmente esse som é um exemplo perfeito, eu acho. Porque a cena normal de disco é bem raw, mas se metes aquele refrão já fica bem. Isto é... Pá, por Entra, isso é entra. que é assim, eu nunca gosto de dizer... Pá, já ouvi bué de pessoas, já às vezes eram... nunca. Certos nomes dizerem-me, aquele gajo vê-se mesmo que fez a música para vender ou para resultar ou não sei o quê, vê-se mesmo que ele tentou fazer... Bem, como é que tu podes dizer isso, mano? Se ele realmente é aquilo que ele quis fazer do coração, só porque é mais oriuda, epá, eu não vou pensar qual era a intenção dele, mano. E mesmo que seja, whatever, estás a ver? Já não vais crucificar as pessoas. Mas é... Há casos e casos, mano. Eu acho que há casos e casos. Sexta-feira, isto aqui o gajo fez mesmo para vender, o comercial. Boy, esse cara fez aquilo numa brincadeira. E fez, numa brincadeira. Sim, Depois, sim, sim. olha, eu vou gravar isto. Nasceu, não foi tipo... este álbum tem que chegar a um público, uma estratégia. Epá, não, às vezes há coisas que realmente são mais oriudas e não sei o quê, mas que também não foram feitas com estratégia. Sim, partem da vontade do artista. É. Mas eu quando digo não facilita, boy, é tipo não há refrão, boy. Não te preocupes, 30 barras, boy, whatever, ou canta só o refrão no fim, boy. Whatever, boy. Desafia-te, mano, não te obrigues a nada, man. Yeah. Não te obrigues a nada, boy. Há regras de estrutura. E aí que eu estou a dizer, quando eu digo facilitar é tipo fazer o standard daquilo que é normalmente uma receita coisa. E eu respeito aquilo que fura e é Sem ter diferente. Essa é uma dica bem importante, mano. Principalmente para o pessoal que começa a fazer rap. Tem bem a ideia de seguir aquela linha que houve. Em vez de tipo, procurar, eu ouço isto tudo, então é que eu não vou fazer uma cena tipo, que não está igual a nenhum. Que é a cena que, pá, que hoje em dia para mim dá mais valor à música nova. Mas também há uma sensação de... Mas é o que eu estava a dizer, porque é que tens que fazer 16 barras, um refrão, 16 barras, um refrão? Isso depende. Porque é que não depois fazes de cada tipo... Bem, tens um exemplo, o clima do refrão de Dillaz, início. só tem um verso, bem. Está-se bem. É um isso, é tema, isso. e um tema que Toda a bateu gente- bem, não sei o quê, mas só tem um verso. mas isso é Não verdade. tem... O Blasco já gravou naquele beat. Já? Um verso, boy. Não a ver? refrão, boy. Just spitting, boy. Mas nem o tem nosso refrão. também é isso, também é Just tipo, spitting. só vou mandar um refrão no final e está feito. Mas isso é fixe, mano. Isso é bonito também, yeah. Não obedecer às cenas que é mais da pop até, né? Aquela Não, dica estou a dizer do- isso. o refrão, o bridge. O projeto que estou a fazer com o Beware Jack, bué de sons são curtos e não têm refrão, boy. É assim, é 1 minuto e meio, agora houve a próxima, pode ter refrão. Mas acho que é uma cena bem importante para quem começa a fazer música, mano. Porque a ideia é sempre, vou escrever 16 barras, porque o meu tropa vai escrever também. O que é que volta aqui? Um refrão, estás a ver? Exatamente. Não, nem sempre é obrigatório, pá, e é isso que eu estou a dizer, pá, não... Ou fazer aquele som que tipo estás a rimar por rimar, estás a ver? É uma cena que hoje em dia cansa-me. Tipo, às vezes meto play num som, se calhar até podia te dar outro valor ao som, mas nem consigo, porque é tipo, olha, estás a fazer aquilo que eu já ouvi 10 mil vezes, não me está a entrar. Mas também tens de ter estás a ver? noção, boy. Também há sons que se calhar pecam porque estás a rimar há sons, sei lá, há sons que
Mas é o que eu estou a dizer, sair fora da caixa é uma chave para os dias de hoje, boy. É o quê? Tu saís fora da caixa e ir à procura não, mas o que eu estou a dizer é também, às vezes não podes sair só por sair. Há ações que é tipo, o boy já está a rimar, tipo, boy, respira, estás a ver, breathe, ou tipo... Não podes ser trapalhão, né? Não podes ser alternativo só por ser alternativo. Não, e a dica é... Como uma vez mandaram-me um som, boy, que eu disse assim, olha, pá, desculpa, mas não senti muito. Não, tu não sentiste. Tu não sentiste, tu ainda não percebeste. Ok, o que é que eu vou fazer? Está-se bem. E a dica é, eu não me importo, ainda por cima, por exemplo, esse som que estou a fazer, por acaso já tenho o refrão e não tenho medo que o refrão é repetido de uma maneira assim, mas na segunda volta eu digo coisas diferentes e acaba por ser uma cena de 8 barras, bem. Um refrão, não tenhas medo, tipo, é um bocado, se calhar podem associar uma cena 90s, refrões que são beca longos, mas interessa-me é fazer aquilo que eu sinto. Ter 2 refrões com a mesma cadência, mas a letra diferente, dicas assim, e ainda por boy, cima a música tanta... fala mesmo disso, boy, de fazeres aquilo que tu quiseres, boy, sem pressões, sem fazeres as dicas. Há algum som com 2 refrões? Não, com 2 refrões, tipo... Não estou a dizer tipo haver um main refrão e um sub-refrão. Estou a dizer um tipo, bridge, há um refrão e depois há outro refrão. Eu considero que os negociantes têm isso. Qual é o segundo? Há cena do SP, e depois eu faço o que é que manda dance? Não, mas isso é mais um bridgezinho isso é que uma acaba bridge. com o bridge. Eu considero mais assim. A dica é... O que eu estou a dizer é tipo... O que eu estou a dizer é tipo, estás a cantar e imagina, não são poetas rappers hoje em dia, depois poetas de karaoke, depois canta o segundo verso e a seguir vem outro, bem. Já não vem outro refrão, já não vem o poeta, percebes? Vir outro refrão. Sim, se existe isso. Sem ter uma mudança de beat. Existe. Conhece assim algum som? Mas também, mas o que eu estou a dizer, sem ter uma mudança de beat, porque há o beijo que tem uma mudança de beat. Não, exatamente, no mesmo beat, mas tu reconheças. Espera aí, então isto não é igual. É outro refrão. Existe. Mas às tantas depois já não sabes se aquilo é um refrão, estás a ver? Às vezes o refrão pode ser... Sim, pode ser um bridge. Aquele versozito ou uma bridge, outra bridge. Se estivesses num caso também podes questionar, mas qual é que é o refrão? Tipo, é o que eu estou a dizer, às vezes já não considero um refrão. Não é? Porque estou a pensar, mano, estou-me a lembrar tipo ser puto e ver as letras de rap americano e ter tipo refrão 1, refrão 2. Sim, main chorus, bridge. Eu curto bem as músicas, mas no rap não estou assim. Aquelas músicas que às vezes nós... À primeira audição... Tipo, onde é que está o refrão? Só quando é a segunda vez que ele diz, afinal isto aqui é o refrão. A primeira vez que ele disse nem te apercebeste, mas como depois ele mais à frente vai repetir. Isso pode ser um refrão que não é dobrado. Ou ter só tipo 4 barras repetidas que acabam por ser um refrão. Rapado, e se calhar vem um bocado no mesmo seguimento do flow que ele vinha anterior e não dobrou. Teres 4 barras que são um refrão, que é 4 barras, mas que tu só apanhas quando. Isto é igual à barra de lá de cima. Eu curto bem esse tipo de cenas, não ter medo. Mas aquilo que eu estou a dizer, ao mesmo tempo, também adoro cenas simples. Também adoro cenas simples. E a cena, por exemplo, o pessoal diz... Eu nunca gosto de... o pessoal repete bué as palavras, como estão hoje a dizer, é só dizer uma palavra e repetir bué das vezes. Antigamente também havia... Mas pronto, não é durante a música toda. Havia um gajo que dava lyrics e depois o Ice-T dizia o refrão só. Colors. Ou então aqueles refrões que eram... Hollow with the West, man. I know it's a band, Isso é aquelas dicas que resultam ao vivo também. Tipo, holla if you hear me, tipo Tupac. Tem assim essas dicas já que não. Por causa da droga. Isso é que é Nigga Poison, né? Mas tem resposta. Por causa da droga. Mas é por causa da droga. Mas isso para mim são dicas tipo timeless, que podem sempre usadas no beat certo. Tipo, sim, aquela estrutura normal encaixa se for bem feita, encaixa sempre, não há como dizer que não. Mas o próprio Kendrick também acho que é um exemplo desse desconstrução. A cena que eu dou bem valor ao Kendrick é aquele tipo. Exato, acho que ele também. O Kendrick até já gozam com ele de certa forma. Tipo, a cena de não teres não é reacts, mas people faz análises que é já aqui uma girafa. A gozar com as mudanças e não sei o que. A cena de não teres um flow expectável do Kendrick é genial, mano. Que é tipo, está aqui um beat e agora como é que ele entra? Não faz ideia, bai. Yo, Harold, é o teu momento, estamos a falar do Kendrick, É verdade, bai, que é uma cena que é bem da boa. Que, por exemplo, um beat trap, 80% dos gajos vão usar aquele flow que tipo, se tiveres grandes barras, grande som, estás a ver? Bem bom, mas fazer um flow diferente ou mudar 3 vezes, 4 vezes de flow é que é dica, mano. Desafiares-te. Não, pá, por exemplo, e voltando àquela dica de fazer cenas de formatos diferentes. Eu lembro-me de... mas isso era normal e eu nunca aceitava essa cena. Apesar de... até houve uma vez... um bacana que chegou-se ao pé de mim, já não lembro. Até foi o quanto me relembrou isto há pouco tempo.
um bacana que disse, não sei o quê, boy, curta a tua dica, pá, mas agora estás uma beca comercial, mas já fica fixe. Eu, não, agora vamos discutir, pá. Porquê é que tu estás a dizer que eu sou comercial, pá? Porque não sei o quê. Não. Pá, e acabou mesmo bacana teve para mentir. Eu não digo assim, pá, estou mais popular, boy. Mais popular, chega mais gente, boy. Comercial o quê, boy? Fogo, eu faço Tipo isto do que tu coração, boy. Não, fizeste, não digas isso, que isso mexe comigo, eu nunca na vida faria isso, boy. Tipo, não tolero que digas essa merda, estás a ver? Olha-me, tipo, não podes ir embora assim com essa dica, boy. Dizer-me isso e isto embora, boy. Estás a ver? Não, boy, ficou ali a levar comigo até ele concordar comigo, boy. E olhar-me nos olhos e eu vi, boy, não me digas isso de mim, boy. Eu sou mesmo, não faço as cenas assim. Mano, isso é tipo dizer, Dilas é comercial. Mas antigamente, exatamente, eu acho que antigamente então, havia... se eu estou a ter sucesso... Ter sucesso era comercial. É tipo, pá, estou a ser mais popular, mano. Não quer dizer que eu esteja a facilitar. Eu costumo defender que o comercial underground para mim é um conceito que morreu, boy. Não faz sentido. Mesmo o coisa, esse tipo de discurso já não existe muito porque os putos já não existe a cena do sellout sequer. Tipo, metes no YouTube, está em todo lado. E mesmo o próprio estado da música e a própria internet democratizou a coisa. É a mesma cena de assim, boy, Dilas é comercial. Sim, tu podes ser popular sem tentar na rádio e na TV. Estás a ver? Sim, por um lado tem essa coisa bonita, de um gajo antigamente era muito assim, e realmente é bom isso. Mas eu lembro mesmo até o Poetas de Karaoke. Esse som é bem comercial. Pá, não, tipo, se calhar estás farto de ouvir o som porque teve sucesso essa música. Mas é tipo, boy, foda-se, não tem ninguém a cantar no refrão, é um beat really pop e a música tem 2 beats diferentes, beat. Também tens respeito a essa cena, boy. É uma música que tem 2 beats diferentes e na altura não havia muito sequer esse tipo de dica. E também há a cena contrária, que não é o artista, mas a música. Que é tipo, lanças um som e curtes bem o som, esse som num disco e não sei o quê, mas o som começa a passar bem na rádio, essa música agora ficou boa da comercial. Né? Também é essa cena, que a música não mudou, mas começas tipo a não curtir tanto, porque a música ficou mais mainstream. Mas a culpa não é... Eu dizer uma cena bem engraçada, pronto, isto nem faz mal dizer isto, mas vou dizer uma cena bem engraçada, mano. Que foi tipo, o contrário, mano. Tipo, o Dengas, que aquela música podia dizer que não. Sim. Teve a passar. Bacanas, tipo, da própria parte do Dengas, ligaram para a rádio e dizer para passar menos, bi. Para a música não. Nunca vi, inédito. E passem menos, já está mesmo, já estão a cansar, as pessoas já estão, passem menos. Por acaso isso continua a ser bem ridículo na rádio, bem. Não ponham 10 vezes em 2 Isso horas. é uma grande dica, não, it's too much. Nós agora quando estávamos a vir para baixo também. Imagina pôr-te na pele dele que está sempre a dar. Do Richie, que acho que entrou o Slow J. Sim, agora está a tocar bué, nós ouvimos isso. Isso já tem tipo 5 milhões de Lisboa. Não sei quantos ouvi para 5 vezes. E é nas rádios todas. Não é só naquela rádio. Sim, senhor. As rádios todas, entre aspas, há umas. Está bem. As rádios todas. Sim, mas um truque para fazer isso, se eles quisessem, era lançar logo outro som. Também há artistas que fazem isso. Não querem estar presos a um single. Se tiveres, porque a dica desse som é não estou a dizer um som melhor, estou a dizer tipo, imagina agora como está a fazer o Justin. A dica é teres o Slow J e o Richie na mesma faixa, estás a ver? Então tinhas que lançar se calhar outro com a mesma forma. Não, estou a dizer por exemplo do Dengas, estou a dizer, vou lançar agora um álbum, lanço um som, o som está a bater bué, e está a ficar... Toma outro. Olha, Migos t-shirt. Quando estava a bater o Bad and Bougie, pega aí o t-shirt. E o Bad and Bougie ficou tipo... Mas lançando. E fizeram depois consequentemente isso e... E tu o que é que tens estado aí a ouvir? Pá, eu sou um gajo que infelizmente passo muito tempo sem poder ouvir música, não é? No meu dia, com os trabalhos e isso. Mas assim, dos discos assim, que eu mais papei, principalmente no último ano, na cena do rap principalmente, foi a Rhapsody e o Young RJ, que achei que fez um disco absolutamente incrível. E acho que foi estreia dele. Young RJ, underrated. Adoro aquilo. Adoro aquilo. Porque acho que são as cenas que me bateram mais. A Rhapsody. Como também tenho um programa diário, obriga-me a ouvir música constantemente. É diário? Super bom. Eu não sabia que era diário. Mas começaste a frase a dizer
Infelizmente eu não tenho muito tempo. Não, tipo, não, consumi como eu consumia. De ouvir álbum, imagina, ouvir um álbum do princípio ao fim. Ouvis o que tu quiseres. No meu plano diário, hoje em dia, ter 1h30 só para ouvir, imagina, um disco dedicado. Que tu quiseres. Pá, é difícil, e era uma coisa que eu fazia muito. Sim, Tipo, Mas os discos já chegam até ti ou ainda tens que fazer o teu próprio? Procuro muito. Não estou a dizer para fazer um programa diário. Tem que ser. Tinhas de ter aquela dica Tem que de ser. radio. Ajuda muito rap notícias, ajuda muito rimas e batidas, ajuda muito, porque Plug. principalmente a nível nacional, não é? Nas cenas nacionais ajudam muito. E eu também no programa tento sempre dar protagonismo às cenas tugas e vou ouvindo diariamente coisas que vão saindo. Quer dizer, e hoje em dia, não é? Nós temos um single todos os dias a sair, ou uma faixa nova de alguém a sair, não é? Mas aquela relação que eu tinha com o disco, com o álbum, que eu também acho que está um bocado a desaparecer. Pronto, a gente defende isso, mas eu por acaso não. Mas era algo que era essencial, porque a gente precisava de se identificar. Uma coisa que eu, por exemplo, continuo a defender, e defendo-me a mim próprio assim, e acho que o SoundCloud provocou-me isso, por exemplo, quando o SoundCloud apareceu, provocou-me muito isso. MySpace não fazia tanta diferença, mas o SoundCloud provocou-me, que era SoundCloud, man, tu estavas ali, e ele, passado 2 horas, sempre aqui a música nova, e tu de repente começas a ficar esquizofrénico, bro, porque já não estás tipo a identificar-te com nada, então já só andas ali a fazer plays todos os dias. Eu por acaso curto bem dessa cena. E o que é que eu comecei a fazer para me proteger a determinada altura? O pessoal continua no SoundCloud, eu caí no SoundCloud, basei. Comecei a proteger como? Só ouço cenas editadas. Imagina, tenho editoras de referência, ou hoje em dia há editoras mesmo editado que é físico. Selecionados, coisas que me apareçam já. Mas tens noção que há muitos artistas que o melhor conteúdo deles nem é sequer esse. Sim. Isso cada vez acontece mais. Vou lançar este que é o meu álbum e tu desiludes. Mas é um pouco eu só criar um pouco de zona de conforto. Um filtro. Percebes? Uma espécie de filtro. Imagina, se calhar chego à Rough Trade e vejo o que é que eles meteram esta semana, o que é que saiu esta semana, o que é que eles estão a expor esta semana na montra. E fico por ali para poder, no mínimo, mastigar as coisas, porque hoje em dia é mesmo difícil conseguires mastigar a música, senão é demais. Perceberes o projeto, perceberes sabes onde é que eu ganho como é que bem ele noção desenvolveu, disso? como é que ele não se É em desenvolveu. letras, mano. Tudo o que são letras para aí 2010 para trás eu decorava. Hoje em dia não decoro letras, bem. Não chega a decorar uma letra, estás a ver? Por exemplo. Sim, mas não decoras tu, os putos decoram. Mas os putos têm a cena de ouvir Então, e tu também eras puto e tinhas a cena. Não, boy, é porque não havia putos tanta sabem as música, letras todas, é porque não havia tanta música nova. Boy, como é que eles sabem, boy? Estou a dizer, porque tu hoje tens o SoundCloud, tens o Spotify, tens o YouTube, tens tipo bué da música a aparecer todos Sempre a os dias. aparecer, toda a hora. O teu ponto está certo, mas os putos sabem a Os mesma putos sabem, boy. Não sabem que sabem. Eu estou a falar tipo numa altura. Aqueles que ouvem no telemóvel, eles estão sempre no. Estão sempre a ouvir, sabem arranjarem outra maneira. Tempos mortos eles tiverem, mais eles decoram. Então, bem, eu estou a falar tipo. Nós é que, acho que de certa forma, a forma como tu vias a música ou sentias a música não é igual. E de certa forma agora já tentas selecionar a qualidade. Eu não acho que isso tem a ver com a quantidade de música que sai todos os dias. Tu antigamente saía o álbum do não sei quantos, tu tinhas de calhar 6 meses na tua playlist. Sim. E ouvias. Agora, se fizeres isso, quantos álbuns é que tu deixas para trás? Estás a ver? Mas o que eu estou a dizer é isso. O que eu estou a dizer é que eles decoram na mesma. Estás a ver? Como tu decoravas, eles decoram na mesma. Mas tipo, estás a falar de um puto que a playlist dele são 10 sons que tiveram trending no YouTube que estão. Eu não estou a dizer isso, mano. Eu estou a dizer que eu, desde puto, sempre ouvi bem a música e que a quantidade de música que sai atualmente é muito maior do que há 5 ou 10 anos atrás, bem. Não. Sim, na realidade, num certo aspecto, sempre artistas novos, é prejudicial para esta geração. Porquê? Quer dizer, eu também faço parte, porque estou ativo, mas beneficiei de um passado em que, como é que é dizer, consegui fazer tipo clássicos, entre aspas. Exatamente, é a diferença. Que podem até, hoje em dia, graças a Deus, passar até numa discoteca, um som, poetas de karaoke, whatever, pronto, também não tenho assim tantas músicas que passem passar no clube. Mas que passam, e a questão é, será que daqui a 10 anos estávamos a falar o disso. Hollywood vai dar no clube? Bem. Estás a ver? Eu espero que sim, estás a perceber? Mas a questão é essa. Não, mas eu também acho que estávamos a falar isso no WhatsApp. Se calhar daqui a 10 anos também as minhas músicas também já não passam também, mas acho que tem assim um percurso mais duradouro a nível de
Se for um hit, estás a ver, acaba por marcar. Mas eu quando falo tipo quase na música no geral, não destaco nenhum single, nada. Estás a ver? Quase que agarro num disco e tu passado 6 meses não te lembras desse disco, estás a ver? Sim, mas a dica é essa. Hoje em dia, não achas que é mais difícil fazeres um clássico? Não. Não? Não acho. Porque é assim, há uma cena... É que hoje em dia até já nem falas... O que é bom continua a ser bom, estás a ver? Não estou a dizer um hit. Um clássico, uma cena é um clássico, hit. um clássico. Fazes um hit, atinges 10 milhões de views. Um hit pode não ser um clássico. Um clássico. a ver? Eu acho que o que é bom Tongue Song não é um continua a ser clássico. bom, estás a ver? O que é bom continua a ser bom. Independentemente de haver 200 mil músicas ou 10 por semana, estás a ver? Independentemente disso, o que é bom é bom. Bom, a cena é, voltando àquela dica do... Eu gosto de acreditar que há pessoas como eu, tu não tens só que consumir as coisas quando saem, podes... Boy, eu estou sempre até às vezes a ressacar álbuns, a ressacar novamente álbuns para lhes dar a devida atenção que se calhar não dei na altura. Logo. Eu por acaso faço uma cena bem curiosa que é tipo, que tu fazes do mesmo género, que é guardas o que queres ouvir e vais ouvindo. Eu tipo agarro a minha primeira listening se calhar até num Spotify ou saco e dou, se está fixe, guardo, se é mais ou menos, apago. Isso é bem da bom, meto para levar para fora de casa. E depois o que eu deixo no meu PC, que é aquele que está fixe, dou aquela segunda oportunidade que vou pegar e efetivamente, isto faz sentido eu levar comigo, ou então já chega. Então já foste. Mesmo a nível físico, numa altura, pronto, claro que não era tão mega abundante. Há um caso clássico que entre nós, assim, certos amigos, o NBC, isso, nós pusemos isto na cabeça, que foi verdade que na altura que saiu o álbum de Reflection Eternal, dali por ali o primeiro, também saiu o álbum de Five Dog, o primeiro álbum dele, Ventilation, e foi completamente ofuscado e o pessoal estava a ver este. Mas é isso que eu estou a dizer, eu hoje em dia conheço bastante bem o álbum do Five Dog porque regressei a ele, voltei a ele. Ouvi outra vez. Não é normal aquele hype inicial. As vendas da primeira semana ou do primeiro... Não, se fizeres timeless music, não te preocupes, há pessoas como eu, Samuel, e há outras pessoas também que... Acho que eu também me identifico um bocado nessa postura de que tu vais... E era o que eu te estava a dizer da cena de estar constantemente a sair. Como fã, nem falo como gajo que faz música, mas como fã, tu queres sentir, tu queres envelhecer com aquilo, não é? Ou queres sentir a evolução daquela pessoa, não é? Ou até a determinada altura, imagina que aquela pessoa distancia-se totalmente aquele artista distancia-se totalmente daquele tipo de sonoridade e tu até descobres outras merdas e acabas por seguir também o caminho com ele, ou acabas por te perder a ti próprio. E essa cena hoje em dia não me parece que exista, porque há tanta a própria relação. Mas isso também não é o conteúdo também? Estou a dizer isto do conteúdo porquê? Porque normalmente, antigamente até, a música não é a cena de ser underground, mas tinha boa mensagem. E boas vezes quando a música tem mensagem, tu identificas tipo, com momentos na tua vida, ou uma altura na tua vida, e marca. E por isso é que até torna-se timeless. Passado uns anos é tipo, eu lembro-me de ouvir isto e marcou-me, não sei o quê. E hoje em dia, se calhar pelo conteúdo já ser mais whatever, estás a ver? Mais obsoleto, a cena não chega a ser clássica, porque é tipo, estamos aqui a dançar, mas eu não estamos aqui a dançar, amanhã estar aqui a dançar não vai, percebes? Mas eu não será que é um bocado isso também? Por acaso não considero que exista mais música assim descartável atualmente. Acho que essa se calhar é que é mais falada, estás a ver? Porque continuam a haver os bacanos que fazem a cena como era, ou como a gente... Estamos a falar num aspecto geral. Estávamos a falar do disco do Sky Zoo hoje, estás a ver? Que é uma cena que provavelmente não vai bater, os números dele não vão ser nada do outro mundo, mas está incrível, estás a ver? Não, mas há uma sensação que é isso. Se fores uma pessoa recorrente de vez em quando, tens esses vibes. Por exemplo, a cena que é, e eu também estou a mencionar isto na música que estou a fazer, tem a ver com sumo. Tu sentires que há sumo naquele trabalho. Mesmo que até a primeira vez estejas a picá-lo, mas dá-te uma impressão assim. Por exemplo, o Pimpa Butterfly. Eu sei que um dia se calhar vou ver isto. Ou seja, é como muitas vezes me dão esse elogio e eu fico, é o maior elogio que me podem dar. Que é, quando reouço cenas que não tinha percebido a primeira. E tu sentires essa cena é a melhor coisa que pode haver. E eu tento escrever assim dessa forma, mesmo cada vez mais, mesmo que tu... a minha receita até acaba quase por ser essa cada vez mais. Que tu tanto sintas isso, que ainda não percebi tudo à primeira, deixa-me pôr outra vez e eu sei que vou entender. E da mesma forma que nós, às vezes com uma certa idade, ouvimos a cena e até curtimos e depois
percebemos que é outra cena. Yeah. Mesmo até músicas populares. Sem dúvida, sem dúvida. Billie Jean, is not my love. Depois és adulto. É esta música que fala de um gajo, ela abortou e o gajo não sei o quê. Ou tipo o som do Sting. I'll be watching you. É sobre um stalker. Boy. E um gajo também, esse cara de bacanas num casamento, pensava que era uma cena de amor. Can't you see you belong to me? Mas não, o gajo mesmo stalker. You belong to me, tipo a força, estás a ver? E a dica engraçada é essa. Ouvir com outros ouvidos. Ouvires com outros ouvidos. E sentir, pronto, no caso desses sons pop, um gajo não sentiu isso. É uma cena, uma curiosidade que depois, ou vês hoje em dia também em vídeos de YouTube. Mas é um exemplo fixe. Pô, Dunas. Neste contexto. como Ai, a Duna! O que é que me fizeste lembrar, boy? Isso é uma grande cena. como Estás a par do Dunas? Boy, a dica Não. do Dunas, boy. Sabe passa? que essa música do Dunas, GNR. Sim, sim. E sempre gostaste, pronto, não é gostaste, mas Whatever, sim. uma música popular. Depois de veres o videoclipe dessa música, Tudo muda. Eu acho que acho que isso já me aconteceu. Eu já vi, acho que pá, eu já vi isso. que não sei. é bué gay, estás a ver? Pá, o gajo não tem nada contra, Eu acho que já contra a vi isso, cena mas gay. muda-te a ideia toda. Mas o da vídeo música. é bué gay, é tipo, eu não me sinto já confortável. Pronto, é assim, porque é que um gajo pode parecer preconceituoso da minha parte, mas ao menos estou a ser sincero, que é, porque é que eu ao ver uma cena gay também não posso generalizar por uma cena de amor e apenas estou a ver uma cena gay. Opá, não, sorry, mas é tipo... Passaste a ter um estímulo Não, mas a visual cena que até não é era só ser assim, gay, é tipo tipo- aquilo que era Mas a cena é perfeitamente mesmo ser normal, meio né? creepy, boy. Até mais, Yeah. né? Uma cena até... Até meio pedófilo. A dica é mais essa, aquilo é um bocado creepy, estás a ver? Que é mesmo Porque a o dica double é que- meaning. A dica é que eu acho que o vídeo foi parar ao YouTube. Pá, porque ninguém se lembra de ter visto o vídeo na altura. Eu acho que aquilo deve ter sido banido, pá, e ressuscitou no YouTube. Não passou, né? Yeah. Não tem o Controle símbolo de do qualidade. sol nem nada. Não, tem para aí RTP Memória. Os bois deitados na areia. Bem, tipo Dunas. crianças. E é o gajo a lembrar-se de um affair que teve com um miúdo. Basicamente. Foda-se, crazy, boy. E se cá bué de casais, deve ver um concerto. What you are, Olha, uma das cenas, por exemplo, que eu sinto agora com esta emergência da música, não é? De estar constantemente e aqui já falo mais como produtor ou como rapper, ou o que é que seja, é que, por exemplo, todos nós, não é? E só falo no âmbito nacional. Por exemplo, há sempre aqueles 2 ou 3 artistas que para nós são marcantes, não é? Mas sinto que, por exemplo, se calhar quem nasce com esta geração de música contínua, de estar sempre a chover, chovem os hits constantemente, não cria uma espécie de expectativa, por exemplo, que eu tenho. Eu acho que há 2 ou 3 rappers que definem a escrita, que definem o rumo da escrita, ou seja, o que eu os defino como pilares. E se eles estivessem constantemente a fazer música, ia ser uma cena, não sei, e isso ia desaparecer. E essa espera, por acaso, é uma coisa que me tem sido recente. Por exemplo, um disco que eu estou super em expectativa, porque acho que vai redefinir o futuro da escrita no rap, ou daquilo que é realmente importante no rap, por exemplo, é o disco do Virtus. O Virtus faz o universo. Disco super maduro. Cena nacional, super maduro. Na cena nacional, por exemplo, o Sam, não é? Um disco do Sam sai, cria uma linhagem. Não é? E essas cenas eu acho que estão-se a perder um bocado. Por exemplo, eu estou à espera do disco do Virtus para poder finalmente, tipo, pá, até pode me deixar ficar mal, ou para mim próprio, não é? Mas é aquele disco, aquele gajo quando sair, eu sei que ele vai redefinir as linhagens da escrita no rap, estás a ver? E essas cenas eu acho que o pessoal não está a viver isso, o pessoal não está a Mas estás a dizer o pessoal, o fã normal ou o pessoal mesmo não sei se o pessoal músico, não tenho este tipo, por acaso não costumo falar sobre isto com as pessoas. Não, eu estou a perguntar isso porque se calhar o público separação não é bem se preocupa difícil muito com agora. isso. Tipo, Acho que essa separação é bem difícil agora. Pá, aquilo que ele está a dizer, O se é redefinir a escrita, é num aspecto, claro, de ter impactante para o público, mas para quem o pratica Para quem- também. para- né? Eu pratico também, sim. Podia estar a dizer como rapper. Por exemplo, o disco do Slow J eu achei um disco muito importante a nível de engenharia de som. Eu achei um disco que trouxe, se calhar, bué da pessoal mais velho a tentar, que não se identifica com hip hop, a ver o que é que se está a fazer, para além do Slow J, porque o Slow J quase que une a música, a cena da música portuguesa ao hip hop. Sim, há ali um lado muito... Nesse bué sim. pessoal que não ouve hip hop, que eu olhava para o bacana, meu amigo não ouve. O álbum do Slow J, estás a ver? É. sim, é mais uma consequência daquilo que estávamos a falar da cena
do rapper antigamente ser só cena de rap e hoje em dia o rap ser o gajo que canta e o gajo que produz e o gajo... O Halloween também, tipo, começa a ser, não é a dica de artista completo, às vezes dizem o artista mais completo, que também canta e não sei o quê, mas a cena, o fator de beberes um bocadinho mais do resto, trazes mais público e ao mesmo tempo faz que o hip hop também abranja... Não, mas o que eu estava a dizer eu concordo plenamente. Curioso. Concordo. Que já não haja... Tu não tens um ou dois artistas, tipo, O álbum de Virtus nacionais, por exemplo. é mega No caso, não underrated. podes não ter nacionais, mas podes sentir isso na América, ou o que é que seja. Que são gajos que tu tens tanta confiança, ou que admiras tanto e que segues tanto, que acreditas Na América que tens eles os vão gajos a delinear fazer a certa cena forma dos o caminho. Migos e do Drake. Sei, isso é o que eu sinto. América, os gajos quase que definem o que é que vai acontecer no rap. Na América tens mais... Agora a nível dica de trends. mundial, estás a ver? Parece que são eles que marcam as tendências. Se aparece um novo subgénero lá, vai para o mundo inteiro. Estás a ver? Como também aquilo é feito lá, é criado lá. Assim, Mas Portugal não foi um bocado à parte, né? Agora que uma cena está mais mainstream de certa forma, não acho tanto, mas no início sempre achei que Portugal foi boa à parte. Eu faço Ne- esse ne- distanciamento, nessa eu cena. faço Mas é esse verdade, isso é distanciamento bem daquilo que se verdade. passa em Portugal. A cena de Big Pimpins e as cenas não sei o que. Portugal Não, sempre não foi tem uma nada- cena não teve nada a ver boa. com isso. Até lembro-me que havia uma altura, mesmo pessoal ou de rap brasileiro ou francês ou whatever, não sei o que, o pessoal dizia que tipo o português tinha a cena da poesia, tinha boa cena da poesia. Pá, e é verdade, se calhar Portugal tem a riqueza da poesia, dá mais importância até hoje ao que se diz do que a cena de melodias e não sei o quê. Estás a ver? E lá fora, pá, lá fora nem por isso. Também acho que o crescimento do movimento em Portugal também fez-nos ter um público bem mais atento, porque eu via bem o português que curtia de rap. Já saiu o álbum do Eminem. Ei, não sabia. O Eminem se calhar é um gajo bem grande. Estás a ver que era aquele gajo que gostava de rap, mas era despreocupado em seguir artistas, estás a ver? E hoje em dia já vejo que não é assim, que bem a gente sabe que vai sair o álbum daquele gajo e quer ouvir. Eu lembro-me Mas, por exemplo, nos Não há- States- não há aquela Nos expectativa, States é mais assim. fácil uma Cardi B bater mais do que uma Rhapsody. Mas, olha, E cá é mais fácil eu uma lembro- Capicua bater mais, percebes? É tipo a cena do que estás a dizer, da forma como escreves, da forma como usas a língua, estás a ver? Cá eu acho que ainda se dá mais valor. E a Estás a noção ver? do espaço também, a noção do espaço nacional. Não, mas a cena também da expectativa também tem tudo a ver com a quantidade de coisas que Sim, aparecem. Que tu até te esqueces Sim, que tens sim. expectativa para essa cena. Yeah, Qual? yeah, Por yeah, exemplo, ainda agora aqui há... Daí aquela proteção que eu te estava a Yeah. dizer. Aquela proteção que eu tive que criar mesmo, eu tive que criar. Tu é bem raro. Isso é verdade. Ainda agora aqui há semanas, ou há dias, tu se calhar já te esqueceste e ficaste, estou com expectativa. Elzai produzido por Crisis, um álbum Yeah. todo. Yeah. Estás a ver? Já me esqueci. Boy, já me tinha esquecido da sala. Aquela boy. conversa típica, o que é que vai sair para a semana? Já me Ai, tinha aquele esquecido, mas já- álbum. Estás a ver que tu, tipo, Já saiu? sabes Não, que não saiu. Ainda não saiu, mas eu lembro-me que ouvi a cena. Mas a dica é essa. Yeah. Tu ouves aquele snippet e vai ser um projeto, estás com a expectativa. E depois já mas amanhã depois já está, esqueceste. e agora Prime, e agora não sei o quê, e agora coisa, e agora já te esqueceste, estás a ver? É verdade, é verdade. Esqueces que essa cena. Pá, pessoal, vamos vazar. Já estamos aqui à boé. Quanto tempo é que estamos aí? Pá, estamos aí 1h48. Já está boé. Classics. Está-se bem, Bi. Tivemos aqui. Obrigado pelo convite, mais uma Nada, vez. Nem falámos Foi um prazer. de gref, muito beats, mas já, it is what it is. Não, perfeito. pá. Não, o que eu estou a dizer é que tipo, ainda podíamos estar aqui. Aqui um gajo não É. é tipo na mira, não é tipo aquela carreira mesmo e ao pormenor. Que é tipo, estarmos freestyle. falamos É. um bocado Estamos da chill. cena que ele faz, mas também falamos Do que surgir. dos temas que tivemos que Então falar. aí, Yeah. Acho que foi bacana. uma conversa muito simpática. E aí, B, estamos juntos. TV Chelas. Até à Marvila. próxima. Mais um. TV Marvila. Espero que o áudio tenha corrido bem desta vez. Vou já verificar. Fiquem bem. Tchau, tchau. Peace.